nessa partida que tem início 9h30 da noite. E quem vai contar a história desse duelo tradicional do futebol paulista, do futebol nacional também, é Marco Guarizo. Muito boa noite, Guarizo. Marco Guarizo. Boa noite, Fábio Scheibe, boa noite aos nossos colegas da transmissão, boa noite aos nossos ouvintes da CBN, internautas no YouTube. É um jogo de muita pressão para os dois lados, né? Como vocês já disseram. 21 graus em Santos nesse momento, apesar de cidades litorâneas chover mais do que no interior do estado, nenhuma previsão de chuva para hoje e o público, por enquanto, na Vila Belmiro, agora faltam 32 minutos para a bola rolar, o público ainda está pequeno dentro da Vila Belmiro. Porque, né, Carlão sabe bem, cidade de praia, sexta-noite, o pessoal tá lá fora dando aquela hidratada antes da partida, mas também é um adversário para a Ponte. Hoje temos que lembrar que é torcida única, né? Infelizmente o torcedor da Ponte não pode estar presente à Vila Belmiro e a expectativa é de grande público mesmo com essa fase ruim do Santos para ir para cima da Ponte, como vocês disseram, tentar a liderança e a Ponte como franco atirador, Scheibe. 21 graus então em Santos. Será que deu pra pegar a prainha hoje à tarde lá no Gonzaga, Guarizo? O que tá acontecendo nesse período, né? Nós estamos no finzinho de agosto, começo de setembro. Ainda é inverno. Então, como os dias estão sem nuvens, eu aprendo muito isso com a Júlia Bucheroni no estúdio CBN, também no Ponto Final. Quando o dia está sem nuvem, ele fica frio de manhã e à noite e esquenta muito à tarde, porque as nuvens, elas não conseguem dissipar a temperatura. Então, quem foi para a praia de José Menino, para a praia do Gonzaga, acho que não quis entrar no mar, porque o mar está gelado. Mas na areia, né? Como diz Diogo Nogueira, pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha, aí dá pra passear, né? Mas é difícil pra praia não entrar no mar, né? Daquela lavada na alma, né? Sim, a Aquele água banho. salgada cura tudo, né? Cura Ô, tudo. saudade de uma praia. Exatamente, muito tempo também que não vou à praia. Lá em Santos, um lugar muito agradável, aprazível pra se curtir uma praia. 9 horas em ponto em Campinas. Eu vou chamar um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. A gente fala mais nesse esquenta pra partida, nesse pré pra partida entre Santos e Ponte Preta, 24ª rodada da Série B. Daqui a pouco a gente traz mais informações então pra você. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Casa Bonita, Rua Segura, Campinas Verde de verdade. Vote PV, Valéria Monteiro, 43.000, com Pedro Tourinho, 13. Sou Gilmar Servidor, candidato pelos servidores, saúde, motorista de aplicativo e motoboys. Com Pedro Tourinho, 13, vote. 43.500, Partido Verde. Agora é a nossa vez. Professor Ahmed Sarik para vereador, 43.123. Uma revolução consciente, total e real para Campinas com Pedro, 13. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Eu tô com Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem coração. Eu tô com Dário e com Tarcísio e deles eu não abro mão. E olha só o que vem pela frente com a nossa parceria com o governador Tarcísio. O trem Intercidades para ligar Campinas a São Paulo, a duplicação da Miguel Melhado, a Praça da Cidadania com lazer e cursos profissionalizantes e muito mais. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Casa Bonita, Rua Segura, Campinas Verde de verdade. Vote PV, Valéria Monteiro, 43.000, com Pedro Tourinho, 13.
Sou Gilmar Servidor, candidato pelos servidores, saúde, motorista de aplicativo e motoboys. Com Pedro Torinho 13, vote 43500, Partido Verde. Agora é a nossa vez. Professor Ahmed Sarik para vereador 43123. Uma revolução consciente, total e real para Campinas com Pedro 13. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV. Há 4 anos eu assumi alguns compromissos. Falei do Mário Gatinho, 10 creches, 2 Ceprocamps, colocar o BRT para andar. Com a pandemia, eu tive que adiar tudo. Quando o pior passou, eu só tinha 2 anos pela frente. Com a sua ajuda, o Mário Gatinho virou realidade. Fizemos 16 espaços do amanhã, Ceprocamps foram 4, a lei de incentivo ajuda a cidade a bater recorde de empregos e o BRT está rodando. Eu sei que as coisas não estão perfeitas, mas sei que prometer demais e comprometer as contas da cidade não é certo. Por isso, meus compromissos são pé no chão. Vou te dar um spoiler. O Expresso da Saúde vai acelerar as cirurgias que atrasaram na pandemia. Dobradão vai dobrar o ensino integral. Já estou fazendo a licitação para trocar os ônibus. A Operação Retorno, que encaminha o morador de rua para sua cidade, vai ser intensificada. Agora eu quero a sua confiança para seguir juntos mais 4 anos. Bora? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Esse é o Pedro Torinho. Sou professor e médico do SUS. Já atendi e trabalhei em vários bairros da cidade, sempre na periferia. Pedro é jovem, mas muito experiente. Sou deputado federal e fui vereador 2 vezes. E agora, Pedro? Agora eu sou candidato a prefeito. Igual a você, eu cansei de 12 anos do mesmo grupo político que tá aí e pouca coisa mudou. Por isso eu quero trazer mudança de verdade para Campinas. Vem me conhecer e bora mudar. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PP, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta Santos. 9h04, daqui a pouquinho, faltando 26 minutos para o começo da partida entre Santos e Ponte Preta. Partida essa que abre a 24ª rodada na Vila Belmiro, então Santos e Ponte Preta jogando. Esse é o jogo único da noite, o primeiro jogo de abertura e jogo único nesta sexta-feira. A 24ª rodada da Série B que tem prosseguimento amanhã. 3 partidas acontecem amanhã às 5 da tarde, lá no Jorge Ismael de Biasi. Tem Novo Horizontino, líder da competição até o momento, encarando o Vila Nova. Mesmo horário de Chapecoense e Botafogo na Arena Condá. Também amanhã às 6 horas da noite tem CRB e Avaí no Rei Pelé. A rodada prossegue no domingo, mais 2 partidas, Amazonas e Ceará lá em Manaus, Goiás e Paysandu na Serrinha em Goiânia. Na segunda-feira tem Sport Ituano na Arena Pernambuco às 8 da noite. Na segunda ainda tem Operário e Brusque no Germano Krieger. E na terça-feira 2 jogos fechando a 24ª rodada. No Maião tem Mirassol e América. E no Brinco de Ouro, com total cobertura CBN, tem Guarani e Curitiba. Neste momento temos o G4 composto por Novo Horizontino, líder da competição, 40 pontos. O Santos, vice-líder, 39, mesmo número de pontos do Mirassol na terceira colocação. E mesmo número de pontos também do Vila Nova, 39 pontos, ou seja, o líder tem 40 e o segundo, o terceiro e o quarto tem 39 pontos ganhos. Aí uma diferença para o quinto colocado, o Ceará, tem 35 pontos. Como eu disse anteriormente, a Ponte Preta é a 13ª colocada, tem 28 pontos ganhos. E na parte de baixo da tabela, o CRB é o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, é o 16º, 25. E na zona da degola tem Ituano, no 17º colocado, 22 pontos. Brusque, o 18º, 22 pontos. Chapecoense, 19ª, 21 pontos. E o Guarani, na lanterninha, na 20ª posição, tem apenas 18 pontos ganhos. Mas a gente lembra que o Guarani tem um jogo a menos, assim como o Botafogo também, já que a partida do último final de semana foi adiada devido às condições climáticas lá em Ribeirão Preto. Acionando mais uma vez Antônio Lupe. Antônio Lupe não, por enquanto não, então vamos comentar com o Carlão de Freitas o que esperar para essa partida. Antes disso, Carlão, tem uma notícia também que pode envolver também Santos e Ponte Preta. A gente sabe que hoje é um jogo de torcida única lá na Vila Belmiro, mas hoje saiu uma notícia também que pode causar muita
arrepio nos torcedores também que gostam de ir para acompanhar jogos como visitantes, porque o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estuda a possibilidade de ampliar a restrição para a presença de torcidas únicas nos jogos de futebol no estado, ou seja, todos os times, pode ser o Flamengo, pode ser o Cruzeiro, pode ser o Atlético Mineiro, o Ibis, pode ser o... Quem mais, Guarizo? Noroeste. Noroeste. Noroeste é do mesmo estado. Aí pode? Não pode também. O Raio Valecano. Raio Valecano pode vir não aqui. Não pode torcida visitante. Exatamente. O Nacional da Ilha da Madeira. Agora a gente sabe que não pode para os 4 grandes, mas mais Guarani e Ponte Preta, e jogando entre eles, não pode ter torcida visitante. Quixeramobim. É verdade. A Justiça, o Ministério Público, quer ampliar esse veto a todos os clubes do Brasil que venham jogar em São Paulo. Ou seja, tiveram Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque, somente torcida palestrina. Ibrachina. O que achar disso, hein, Carlão? Esse é um atestado, né? A assinatura da incompetência do poder público, né? Nós já vimos em alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, que a situação era bem pior, era caótica, e o futebol inglês deu jeito. Tanto é que hoje as torcidas rivais, elas comparecem sem nenhum problema. Até a divisão das torcidas é algo ali que é bem seguro, né? Posso só dar um pitaco, Sim, Carlão? sim. Alguém que aprontou alguma no estádio aparece? Não, Então, né? é diferente aqui do Brasil, em que a impunidade paira ainda mais no mundo do futebol. É só corroborando com aquilo que a gente fala, né? Já a incompetência reinando no futebol brasileiro, e se essa lei entrar em vigor, pelo amor de Deus, pode parar, né? Pode fechar, tá louco. Se essa medida entrar no estado de São Paulo em vigor... Não é difícil, né? Exatamente. A gente pode imaginar que o Brasil inteiro vai adotar, então... Gente, vamos falar aqui da região. Nós temos a Inter de Limeira na Série A1 do Campeonato Paulista, né? Sim. Ela vai receber o Corinthians, o Palmeiras, só pode torcida da Inter. Acabou... O clube perde dinheiro. A Ponte Preta e o Guarani já sentem isso na pele. Já, exato. Exatamente. Infelizmente, é o mundo moderno do futebol. A gente tem que acatar as decisões. 9h09. Antônio Lupe já está novamente conosco. Mais algum detalhe da Ponte Preta? Será que Elvis vem pro jogo, Lupe? O Elvis está confirmado, a escalação já foi divulgada. Elvis, Castro, Hudson, esses 3 jogadores vão atuar no meio-campo da Ponte Preta. A novidade em relação ao Iago Dias. Por que o Iago Dias foi o escolhido? Porque o Everton Brito, ele teve uma lesão na última atividade, um problema muscular, e por isso ele não foi pro jogo. O Emerson, que é Emerson Santos, mas é só Emerson, com a chegada, como ele chegou e já tinha o Emerson Santos, e ele era Emerson Santos, mas agora é só Emerson. Aquele que veio da Inter de Limeira, isso, jogou no exatamente. Palmeiras. Esse mesmo, Chaib. Aquele que o Chaib queria chamar de Emerson Palmeiras. Emerson Palmeiras, contra o River Plate, né? Aliás, até hoje aquele jogo causa algumas dúvidas em todos os torcedores argentinos. Mas deixa pra lá. O que eu ia falar mesmo? Tá. Emerson. O Emerson, ele não foi escolhido para ser relacionado por uma opção do técnico Nelsinho Batista. Diferente do Everton Brito, o Emerson não tem nenhuma lesão, opção mesmo, e não viajou para Santos. E tem um detalhe importante também, Xabi, para a sequência do campeonato, aproveitando o ensejo, a Ponte, ela busca ainda atletas no fechamento da janela, que acontece na segunda-feira. A informação que foi publicada pelo nosso companheiro Heitor Esmeriz, do Globoesporte.com, e a documentação desse atleta já foi regularizada no BID. Heitor Roca, acho que o Carlão vai se lembrar dele, porque ele fez parte daquele time sub-20 da Ponte, vice-campeão paulista contra o Palmeiras, lá no Pacaembu. Ele era lateral esquerdo, formado na base da Ponte, não conseguiu uma sequência nos profissionais e acabou aí rodando o interior do estado de São Paulo e o Brasil. Estava no São José e chega por empréstimo até o fim da Série B. Heitor Roca, formado na base do Moisés Lucarelli, foi dar uma volta e agora retorna ao Majestoso. Aliás, Lupe, você que acompanhou bem aquelas decisões, né, com o Palmeiras, o Heitor, ele era assim uma joia. Uma joia? Era uma joia e acabou não dando certo, rodou o Brasil e agora retorna num outro momento. Se não me engano, ele chegou a ser... Ele não foi relacionado, mas ele foi um dos escolhidos para subir para o time principal, porque em 2017 a Ponte caiu para a Série B, né? Naquele fatídico jogo contra o Vitória, né? Que gerou punição, invasão de campo. O torcedor da Ponte não quer nem lembrar. E como 2018 houve uma reformulação, porque a Ponte voltava a disputar uma Série B,
ele foi um dos escolhidos para jogar no time principal, mas não conseguiu aí ter uma sequência e nem conseguiu ser relacionado. Na época, o Saraiva, lembra do Saraiva? Saraiva, Felipe Saraiva. Foi a estrela daquele jogo contra o Corinthians lá Você fez no... esse jogo, Lupe? Fiz. Uma ponte cheia de dúvidas, né? Thiago Real estreava e o Saraiva Foi fez seu o gol. primeiro jogo como repórter em Campinas? Não, ele fez em 2017. Eu peguei o foi 18 isso. Isso, eu peguei o rebaixamento. Ah, tá. E o Ivan, né, Lupe? O Ivan. O Aranha pênalti, acabou indo embora, o Ivan foi a primeira partida dele como principal. O Heitor não conseguiu seguir o E caminho. o Heitor era valorizadíssimo. Se falava muito no Heitor. Quem também estava nesse time vice-campeão paulista em 2017 era o Abner também, lateral esquerdo, não era, Carlão? Sim, aliás... Não. 2000 não tava? Não, ele tava no time sub-17, Olha aí. que foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Ah, o sub-20 foi vice. O do Leandro tinha Zago, qual que era? Zanocelo, o do Zago era o 20. Foi o 20. Isso. Ah, Zanocelo, é O verdade. Zanocelo tinha Abner, tinha... Eu acho que o goleiro era o reserva do Ivan, que depois foi embora. Guilherme. Esse era o time sub-17. No mesmo ano, a Ponte caiu, o sub-20 foi vice-campeão paulista, o sub-17 foi campeão paulista. Pelo menos rendeu alguns frutos pra Ponte Preta, que também teve revelações aí nos últimos se a gente anos. pegar essa geração que o Lupe a pegou gente aí, comentou um dia 2017 pra desses, cá, pô, Ivan, Emerson Royal, Sim. DG, Camilo, Abner, nossa, por aí vai. Filipinho. Leonardo, Amaral, de 4, 5 anos pra cá, um time. Carlão, uma pergunta do futebol moderno pra você. Se ele é Douglas Mendes, por que DG e não DM? Então, mas é essa moda agora, né? Não, das Douglas, siglas, né? DG. Mas DG tem aí no Santos JP Sherman, tem JP Galvão. As siglas. Tem as Irmãs Galvão também, né? Irmãs Galvão. No Vasco tinha MT. Agora tem um monte. 9 horas 14 minutos, a gente tá aqui na preparação, no esquenta, pra esse jogão que daqui a pouco, entre Santos e Ponte Preta, pela Série B. Pedindo sua participação pelo WhatsApp aqui com a gente, mande sua mensagem pelo 19991869070 e também pelo YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Mais um break, daqui a pouco a gente volta em definitivo para falar mais de Ponte Preta e Santos, Santos e Ponte Preta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Como delegada, eu estava no ataque. Prendi muitos agressores. Como vereadora, eu estarei na defesa dos seus interesses, contra a violência e contra a corrupção. Delegada Terezinha, 10007. Sou Silvana Prates, 10333. Trabalho com o projeto A Patrulha do Bairro há mais de 20 anos. E conto com o seu voto para dar continuidade ao nosso trabalho. Vote 10333 com Dário Saad.
Ponte Preta, Santos. 9h17, daqui a pouquinho tem Santos e Ponte Preta, daqui a pouco a gente vem com a escalação da partida, a ficha técnica completa do jogo, mas antes queria mandar um abraço aqui pro nosso companheiro, mais uma vez, William Cabelo, que está na nossa companhia aqui com a narração do Pé Quente Guarizo. A Macaca consegue a primeira vitória fora de casa nesta noite. Um abraço então pro William Cabelo, mandando um abraço a todos aqui, tá lá em Indaiatuba curtindo a transmissão da CBN e curtindo também Copa Paulista, tá rolando Copa Paulista, viu, Guarizo? Tá tomando uma aguinha, o Cabelo. A aguinha, como sempre. Tá rolando Copa Paulista e o 15 de Piracicaba tá se classificando 42 minutos do segundo tempo lá no Barão de Serra Negra, tá vencendo o Oeste por 2-1, já venceu a primeira partida, então o 15 muito perto da classificação para as quartas de final da Copa Paulista. O 15 vai ser o primeiro time classificado. Vamos falar também de Série A. A Série A tem jogos amanhã. Amanhã tem duas partidas. Às 6h30 da noite na Arena Pantanal tem Cuiabá e Criciúma. Às 9 da noite tem um jogão lá no Newton Santos. Tem Botafogo e Fortaleza, duelo do vice-líder contra o líder. A rodada 25ª continua no domingo, com mais duas partidas. O Grêmio encarando o Atlético Mineiro na Arena do Grêmio e o Cruzeiro encarando o Atlético Goianiense lá no Mineirão, os dois jogos às 11 da manhã. Às 4 da tarde tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Às 6h30 tem Vitória e Vasco no Barradão. 6h30 também tem Fluminense e São Paulo, mesmo horário de Bragantino e Bahia em Bragança Paulista. E fechando a 25ª rodada, também às 6h30, mais duas partidas. Na Liga Arena tem Atlético Paranaense e Palmeiras e Juventude e Internacional. Lembrando também que amanhã tem Série D, jogo decisivo para a Inter de Limeira. O time da nossa região, a Inter de Limeira, que não foi bem no jogo de ida aqui no Limeirão. O Major Levi Sobrinho perdeu para o Maringá por 1-0. Vai tentar virar a situação amanhã lá em Maringá, jogando no Willie Davis, né? Willie Davis, é um nome diferente, mas é esse daí mesmo. Willie Davis jogando então contra o Maringá, tentando reverter para conseguir o acesso à Série C do Brasileirão. 9h20, mais um break aí, pastor. Fechando então, daqui a pouco a gente volta com mais informações, trazendo a escalação da partida aqui no Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Rafa, e o Poupa Tempo da Saúde? O Poupa Tempo da Saúde vai zerar a fila de consultas, exames e cirurgias. E com a parceria do Hospital da Unicamp, vamos resolver o problema em menos tempo. O Tempo da Saúde chegou. O Poupa Tempo da Saúde agiliza. Se quer consulta, o Poupa Tempo facilita. E essa espera na saúde como fica? Preocupa não, que o Poupa Tempo da Saúde zera a fila. Vote 23, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Há 4 anos eu assumi alguns compromissos. Falei do Mário Gatinho, 10 creches, 2 Ceprocamps, colocar o BRT para andar. Com a pandemia, eu tive que adiar tudo. Quando o pior passou, eu só tinha 2 anos pela frente. Com a sua ajuda, o Mário Gatinho virou realidade. Fizemos 16 espaços do amanhã, Ceprocamps foram 4, a lei de incentivo ajuda a cidade a bater recorde de empregos e o BRT está rodando. Eu sei que as coisas não estão perfeitas, mas sei que prometer demais e comprometer as contas da cidade não é certo. Por isso, meus compromissos são pé no chão. Vou te dar um spoiler. O Expresso da Saúde vai acelerar as cirurgias que atrasaram na pandemia. Dobradão vai dobrar o ensino integral. Já estou fazendo a licitação para trocar os ônibus. A Operação Retorno, que encaminha o morador de rua para sua cidade,
vai ser intensificada. Agora eu quero a sua confiança para seguir juntos mais 4 anos. Bora? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Sabe o que Campinas ganha com a parceria entre Pedro Torinho, prefeito, e Lula, presidente? Ganha mais investimentos do governo federal. Ganha uma dupla entrosada que já trabalha muito por Campinas. Ganha um prefeito e um presidente que estão ao lado do povo. Ganha a mudança de verdade. Porque depois de 12 anos do mesmo grupo, chegou a hora de mudar. Com Pedro Torinho e Lula trabalhando juntos, quem ganha é o povo de Campinas. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta Santos. 9h23, agora sim, em definitivo, e eu já vejo os times em campo, então eu aciono Antônio Lupe, que vai trazer a ficha técnica completa do jogo na escalação da partida entre Santos e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Pronta e escalada. Pelo técnico Nelsinho Batista, a Ponte Preta vai enfrentar o Santos com Pedro Rocha, camisa número 1 no gol. Na lateral direita com a 2, Igor Inocêncio. Na zaga 4, Matheus Silva, meia dúzia Sérgio Rafael e na lateral esquerda, com a camisa número 33, Gabriel Risso. No meio-campo, 80 Hudson, 15 Castro e 10 Elvis. No ataque, 11 Iago Dias, 35 Gabriel Novaes e 9 o artilheiro da Ponte na temporada, o atacante Gé. Repetindo a escalação titular da Macaca: Pedro Rocha, Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Risso. Hudson, Castro, Elvis, Iago Dias, Gabriel Novaes e Gé. No banco, à disposição de Nelsinho Batista: 30 Luan, 7 Dodô, 8 Emerson Santos, 13 Joilson, 14 Luiz Felipe, 20 Gabriel, 21 Ramon, 44 Nilson Júnior, 58 Thomas, 70 Guilherme Portuga e 77 Matheus Regis. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. Que tá pronto e escalado pelo técnico Fábio Carilli, com camisa número 77 no gol, Gabriel Brazão. Na direita com a 3, Rainer. Na zaga 4, Gil, 15 Basso. E na lateral esquerda com a 33, Souza. No meio-campo, 5, João Schmidt, 21, Diego Pituca e com a 20, Juliano. No ataque, com a 42, Wesley Patati, 11, Guilherme e 19, o Wendel Silva. Repetindo a escalação do Peixe: Brazão, Rainer, Gil, Basso, Souza, Schmidt, Pituca e Juliano, Patati, Guilherme e Wendel Silva. No banco, à disposição de Carilli, 12, Diógenes, 2 Alex, 44 JP Sherman, 29 Rodrigo Ferreira, 37 Serginho, 88 Patrick, 23 Sandri, 8 Tomás Rincon, 7 Pedrinho, 22 Otero, 88 Billy Arce e 27 William do Bigô. A arbitragem do jogo. Do Distrito Federal, apita o jogo Sávio Pereira Sampaio. Sávio Pereira Sampaio é o responsável pelo apito. Já o assistente 1 é o Lei Souza Silva. E o assistente 2, Lucas Costa Modesto. Ambos também do Distrito Federal. No VAR, no árbitro de vídeo, Adriano de Assis Miranda, do estado de São Paulo. O comentário do jogo.
Tá aí as peças, os atores desse espetáculo estão aí já escalados. Carlão de Freitas, um jogo complicado, um jogo grande, mas por outro lado, caso a Macaca consiga essa tão desejada vitória fora de casa, dá muita moral pro campeonato, né, Carlão? É verdade, eu acho que a Ponte tem que se apegar num momento de instabilidade que vive o Santos. A gente percebe uma Vila Belmiro não tão lotada, né? Não sei se teremos aí 10 mil pessoas, não está com cara, né? A Ponte aproveitar esse momento complicado que vive o Santos, mas a gente sabe que mesmo num momento complicado, o Santos é o vice-líder da Série B, conta com jogadores importantes, jogadores de muita qualidade, o caso do Juliano, aliás, que é a Ponte Preta é uma vítima do Juliano nesta temporada, tem a estreia do Wendel Silva, o Guilherme também, que é um jogador que cumpre aí 2024 sensacional. Então a gente espera uma Ponte Preta concentrada, ligada, competitiva, algo que ela não tem sido nos jogos longe de Campinas, para quem sabe aí subir a serra com um pontinho. Pô, mas um pontinho sim, que seria importante dentro deste propósito da Ponte, que é de permanência, que é de chegar o mais rápido possível aos 45 pontos. Agora, se vier a vitória, meu Deus do céu, a Ponte muda de patamar, vai pro outro lado da tabela e quem sabe aí uma combinação de resultados começa a sonhar com o acesso. Mas primeiro pensar neste jogo duríssimo contra o Santos daqui a 2 minutos sob o comando de Marco Guarizo. Um abraço aqui pro professor Daniel Maciel, tá lá no Mato Grosso curtindo a nossa transmissão. Daqui a pouco a gente põe o áudio que ele mandou aqui pra gente. Um abraço também pro Moacir da Silva, Ponte Pretano, que tá meio desanimado com a Macaca neste momento. Eu passo a bola então pra você, Marco Guarizo, trazendo as emoções desta primeira etapa de Santos e Ponte Preta. É com você, Guarizo. Marco Guarizo. Um grande abraço para você sintonizado aqui na CBN Campinas. É hora de jogo difícil, hora de jogo importante da Série B. Hora de duas grandes torcidas da região acompanharem com a gente. Você aqui em Campinas, torcedor da Ponte em toda a região, você torcedor santista também ligado com a gente. Hora dessa grande partida, como disse o Carlão, o público esperado não compareceu. A fase do Santos, é verdade, não ajuda, mas vai começar o jogo. Se estivéssemos no Majestoso neste primeiro tempo, a Macaca atacaria para o gol do placar eletrônico, que aliás também lá em Santos a mesma coisa, e o Santos atacando para o gol de fundo da Vila Belmiro. Santos todo de branco, Ponte todo de preto com a faixa transversal branca. Quem vai dar a saída é a Macaca. Tá tudo pronto na Vila Belmiro. Vai virar o relógio para as 9h30. Vai começar o jogo. Sávio Pereira Sampaio apita. O árbitro, bola, rola, bola. Santos, Ponte Preta. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui na CBN Campinas. É arremesso lateral para Ponte no campo defensivo, batido pelo Risso, mas mal batido. Elvis vem, recupera a bola, volta pro Risso, que tenta fazer o lançamento buscando o Gé, bate do jeito que dá na bola o zagueiro João Basso para a equipe do Santos. Fica com ela Pituca, abre o jogo na direita para Patati, fez o passe meio na fogueira para João Schmidt, chegou consertando o Matheus Silva, mas perdeu a bola. Juliano rolou na entrada da área para o Wendel, Sérgio Rafael vem na cobertura, cai o goleiro Pedro Rocha, fica com ela. Uma bobeada do Matheus Silva, quase que dá uma finalização para o Santos com menos de 1 minuto de jogo, Antônio Lupe. E já mostra o recado que o Santos vai dar à Ponte Preta, né? Um time agressivo, tentou ali o Wendel Silva, a bola resvalou na perna do Sérgio Rafael, que afirmou que não tinha tocado na bola, mas para garantir, vai você, Guarizo. Vem de novo o Santos, Patati pela meia esquerda na entrada da área, rolou para Guilherme, dentro da área, colou, bateu em cima do Patati. Ele colou a bola no pé já dentro da área, mas aí na hora de chutar, o Patati serviu como zagueiro, tentou sair jogando a Ponte, o Gé tá rolando ali no campo. O árbitro vai parar o jogo, tá sentindo muito camisa 9 da Ponte, com a mão ali no tornozelo esquerdo, Lupe. Dividida com o Guilherme, o árbitro não marcou a falta, afirmou que o Guilherme foi na bola, mas a gente percebe que tem um pé que vai por cima do atacante do Santos, no tornozelo do Gel, camisa 9 da Ponte Preta. Repito, o árbitro não marcou a falta, mas se o VAR quiser dar uma olhadinha, ele pode ficar à vontade. O VAR chamaria para caso de agressão, Carlão de Freitas. É uma entrada, logo nos primeiros minutos, uma entrada forte do Guilherme, né? A bola encobriu um pouco, não deu pra gente ter a percepção exata do lance, mas dá pra ver ali que o
O pezinho do Guilherme foi um pezinho alto, mas o árbitro deu prosseguimento ao jogo. Segue o jogo com o Santos, todo pressão no campo de ataque. Bola com João Schmidt, faz o lançamento na ponta esquerda pro Souza. Dominou, foi pra cima da marcação, tem 3 em cima dele, teve que voltar um pouquinho com o Juliano. Faz a jogada com o Schmidt, marcado pelo Elvis, consegue virar o jogo pro Pituca pelo meio, recomeça tudo lá atrás. O último homem no campo defensivo é o João Basso. Abre o jogo na direita com o Rainer, vem carregando o time do Santos, tentou o passe, o Patati saiu um pouco mais cedo, melhor para o Gabriel Risso, que faz o corte para Macaca. Tenta sair jogando direto com o Gé. Chega a marcação do João Basso no campo de ataque do Santos. A bola sai em lateral. Arremesso favorecendo a ponte à esquerda, ainda no campo de defesa. Vai para cobrança o Gabriel Risso sem muita pressa. Ponte Preta bem acuada nesse começo de jogo na Vila Belmiro. O Risso pede a aproximação de alguém, joga lá na frente, busca o Gé, chega de cabeça cortando a zaga do Santos, vai brigar por ela, o Hudson pega mal na bola, sai também em arremesso agora à direita do campo defensivo da equipe do Santos. Vem o Rainer para cobrança. Pede para todo mundo se movimentar ali, o lateral direito, camisa número 3 do time da Vila. Joga lá na frente, busca a jogada com o Guilherme, que atravessou o campo. Quem estava na bola era o Wesley, chega cortando a zaga da ponte. Tenta sair jogando o Castro, a marcação vem para cima dele, ele chuta em cima do adversário. A arbitragem entende que a bola foi na perna do Castro por último, por isso o Santos cobra mais um arremesso e fica com a posse de bola. Pituca pela meia direita, faz o passe para o João Schmidt, recomeçando o jogo dentro do círculo central. Estica na ponta para o Souza, já passou dando seta o Guilherme. Souza cortou para dentro, ficou sem espaço, deixou para o Schmidt, arrumou Patati, bateu de fora, ela vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a ponte, até porque a marcação estava encaixada em cima do Patati, Lupe. E ele estava muito longe da meta defendida pelo Pedro Rocha. Mesmo assim, o Patati, uma das surpresas na escalação do técnico Fábio Carilli, resolveu arriscar. Pegou de fora da área, mandou longe, por cima da meta do Pedro Rocha, que vai colocar a bola em jogo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 4 minutos e 20, a ponte presa no campo de defesa, tá perto da bandeira de escanteio ali pela esquerda, o Gabriel Risso para fazer a cobrança do lateral. Chega o Gabriel Novaes, tenta ajudar, o Risso dá um balão para frente, a marcação aperta, sobra para o Sérgio Rafael, que despacha a bola para frente, vai retomar o time do Santos, o Gé briga pela bola, já fica na intermediária, ganhou o Gé ainda no campo de defesa, já deu seta pela direita, o Iago Dias, a bola chega para ele, escorregou antes de receber, mas conseguiu dominar, abriu na ponta para Igor Inocêncio, saiu do carrinho do João Schmidt, mas esticou demais a bola, ela bateu por último no jogador da ponte, apenas tiro de meta para a equipe do Santos. Carlão de Freitas, é a primeira vez em 5 minutos que a ponte consegue sair do campo de defesa. Carlão. Essa pressão do Santos já era de se esperar, a famosa marcação alta, tentando dificultar as ações da defesa ponte-pretana na saída de bola, mas é bom, a ponte já vai acalmando, já dá um ataque ali, não levou perigo, sequer foi finalizada a jogada, mas pelo menos passou do meio campo, né, Guarizo? A ponte já consegue sair ilesa nos primeiros 5 minutos. Tenta puxar o contra-ataque pela direita, o Iago Dias fez o lançamento, inversão de jogo pro Novaes, tentou o domínio, a bola foi muito forte, direto para a linha de fundo, apenas tiro de meta para o Santos. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 5 minutos e 50, primeiro tempo é Série B na Vila Belmiro. 0 pro Peixe, também 0 pra Macaca. Central da bola. Fábio Scheibe. Copa Paulista acabou no Barão de Serra Negra, vitória do 15 Piracicaba por 2-1 para cima do Oeste. O 15 está classificado às quartas de final da competição. Futebol Globo CBN. Trabalhando bola ao Santos com o João Schmidt, sai ali como um terceiro zagueiro, apesar de ser volante, todo o time do Santos está adiantado, mas a ponte fica fechadinha e obriga o Peixe a recomeçar jogando pelo lado direito do campo de defesa. Pisa na bola o João Basso, deixa curtinho ali pro Pituca, abre o jogo na esquerda pro Souza, tem o Guilherme pedindo na frente, a bola é para ele, recebeu o Souza, voltou o jogo um pouquinho mais atrás para Schmidt, na meia esquerda rolou pro Patati, pelo meio da área, rola o jogo, rola a bola um pouco mais atrás,
Patati faz a tabela curta, recebe Guilherme pela meia esquerda, fica sem espaço, é o Schmidt que tá na bola. Agora sim, Guilherme recebe, fez o passe pro Pituca, cruzamento, inversão de jogo, Pedro Rocha sai, encaixa a bola e abraça, e já puxa o contra-ataque. Já faz o passe na fogueira pro Novaes, que consegue receber, arranca pela ponta esquerda, chega a marcação em cima dele, bem demais, para fazer o corte por ali a equipe do Santos, jogando pelo meio com o Rainer. Rainer sai jogando curtinho com o João Schmidt, abre o jogo pro Guilherme na meia esquerda, deixou pro Souza, carregou, tentou o drible, bem na marcação, Igor Inocêncio consegue fazer o corte pra ponte, toca curtinho com o Castro, que volta o jogo com o Hudson, ainda no campo de defesa, marcado o Castro, tenta girar, não consegue, recomeça com o Sérgio Rafael, abre o jogo na esquerda pro Gabriel Risso, pisa na bola o Risso, tenta sair jogando, a marcação do Patati chega, ele volta ali no meio da área, ainda no campo de defesa com o Matheus Silva, busca o passe em profundidade, perde a bola pro Souza, o Santos vem de novo na tabela, Sérgio Rafael consegue fazer o corte, na hora de tocar perde a bola, o Santos segue, vem pela ponta esquerda, recebe Guilherme, vai pra cima da marcação, já invade a área, corta pro pé direito, fez o passe na frente pro Wendel, corta a zaga da Ponte, na hora da finalização do Wendel Silva, a Ponte chegou fazendo o corte, Gabriel Novaes fica com ela pela esquerda, rolou pro Elvis, fez um passe curto pro Ged, fora da área, arrisca, chuta em cima da zaga, ela vai pela linha de fundo, é o primeiro escanteio favorecendo a Ponte no jogo, Lupe. É lá e cá, contra-ataque da Ponte Preta, que foi puxado pelo Gabriel Novaes pelo lado esquerdo, fez o passe pro Elvis, que de primeira acionou o Gé, que bateu, a bola explodiu na defesa do Santos e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe da Ponte, Nelsinho Batista tá bravo com o time da Macaca. E o escanteio é pelo lado esquerdo, quem vai para a cobrança de pé direito é o Elvis. Força aérea da Ponte dentro da área, primeira chance para a Ponte no jogo. Elvis preparado para a cobrança, time da Ponte, todo mundo esperando a bola, expectativa na Vila Belmiro. Vila que não tá tão cheia assim como se esperava, a torcida do Santos chegando aos poucos, bateu curto o Elvis, atrás pro Novaes, vai arriscar de fora, arriscou, bola com curva, encaixa Gabriel Brazão. Boa defesa do goleiro do Santos, que fica com a bola tranquilo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem coração. Eu tô com o Dário e com o Tarcísio, e deles eu não abro mão. E olha só o que vem pela frente com a nossa parceria com o governador Tarcísio. O trem Intercidades para ligar Campinas a São Paulo, a duplicação da Miguel Melhado, a Praça da Cidadania com lazer e cursos profissionalizantes e muito mais. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. E o Santos toca a bola no campo de defesa, tenta subir o zagueiro João Basso, toca agora curtinho pro Pituca, inverte o jogo na esquerda ali para a chegada do João Schmidt, trabalhando na canhota, fez o toque na meia direita pro Patati, buscou espaço, a marcação chegou, vem o Hudson para fazer o corte, para dar um bico na bola, ela sobra na ponta direita pro Rainer, briga ali com o Gabriel Novaes, cai, fica sentindo, camisa número 3 do Santos, é falta favorecendo o Peixe, mas será que doeu esse tanto que ele tá mostrando aí, ô Lupe? Pode ter doído, mas como também não pode ter doído, porque foi uma chegada não tão forte do Gabriel Novaes, mas ele atinge as duas pernas do Rainer, que cai no gramado, sente dores, e o árbitro marcou a falta para a equipe do Santos. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 10 minutos e meio passados, primeiro tempo, Série B na Vila Belmiro. Santos 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Série B amanhã mais 3 partidas, tem Novo Horizontino e Vila Nova, Chapecoense, Botafogo e CRB e Avaí. Falta cobrada pelo Guilherme, bola dentro da área, Sérgio Rafael espeta de cabeça para tirar dali, a bola ia ficar dentro da área, Gabriel Risso deu um bico na bola, colocou para fora, só registrando o minuto 10, né, quando a torcida do Santos aplaude a memória de Pelé e passam lances de Pelé no telão da Vila Belmiro. É sempre emocionante, né? É legal, eu assisti Santos Esporte, né, há 2, 3 semanas e minuto 10 a vila inteira começa a cantar 1000 gols, é sensacional. Coisa linda, né, Carlão?
Tem lateral Santos. Bola dentro da área do Rainer, corta de cabeça o Hudson. Tenta sair jogando o Elvis com um chapeuzinho ali pra ponte. Não deu certo, teve que dar um bico na bola ao Gabriel Risso. Ela vai sobrar lá na meia direita pro Iago Dias. Tem a marcação em cima dele do Souza. Recupera o lateral do Santos. A bola volta, fica a posse de bola com o Peixe. Giuliano vem buscar na meia esquerda, ainda no campo de defesa. Deixa curto com Pituca. Santos joga bobinho ali agora do lado esquerdo, recebe Souza. Volta a bola um pouquinho mais atrás. João Schmidt ainda na meia esquerda, fez o passe na frente pro Guilherme, marcado pelo Inocêncio. Caiu, pediu a falta, mandou seguir o árbitro. A ponte tenta puxar o contra-ataque. Novaes faz o passe pro Elvis, não tinha opção, precisou fintar, voltar para trás. Sérgio Rafael fica com ele agora sim, contra o Novaes pela meia esquerda. Já chega rápido o João Basso para fazer o corte. O Santos ataca pela ponta direita. Patati tentou o drible, não deu certo, mas ele ficou com a bola, se livrou de dois, tentou arrancar, chegou atropelamento em cima dele, mas tudo normal, segundo o árbitro. Melhor para a ponte, que tem chance de contra-ataque na ponta direita, na chegada do Iago. Foi para cima do Souza na linha de fundo, calibrou o cruzamento. Dois na frente, a bola sobrou com ele, tocou para trás pro Elvis, atrapalhado pelo juiz. Aí não! O Elvis estava na meia-lua para bater pro gol, Antônio Lupe. Ele foi marcado pelo Sávio Pereira Sampaio. Um árbitro profissional não pode estar no lugar onde ele estava, porque assim, a jogada toda construída pelo lado direito, o Elvis estava livre de marcação para chutar. Ele estava marcado pelo Sávio Pereira Sampaio, é isso mesmo. Sávio Pereira Sampaio, o árbitro do jogo, era quem marcava o camisa 10 da Macaca. Bola ao chão, vem Ponte. Já solta a bola depois dessa bizarrice do árbitro. Cruzamento muito mal feito, mas tem desvio. A bola vai pela linha de fundo, é escanteio. E o detalhe, Lupe, é que o Elvis, para dominar a bola, ainda deu um rapa no árbitro. E se tivesse o VAR, o Sávio poderia inclusive ser expulso, porque levantou a perna. Tem escanteio, a Ponte Preta pelo lado direito, o Elvis está na cobrança. Atravessa o campo para ir para a ponta direita o Elvis. Gente, tem coisas que... Ô Guarizô, e pior que isso pode acabar com o árbitro, pra sequência do jogo, emocionalmente. Né? E era um lance pra ponte muito bom, o Elvis pegaria de primeira ali e levaria perigo. Pô. Vem pro escanteio, o Elvis faz a cobrança no primeiro pau, a bola não passa pelo Gil. Sobra na entrada da área pro Gabriel Risso, fica sem espaço pra chutar, tem que dar uma penteada na bola, Juliano na marcação. Ele faz o lançamento na ponta esquerda, buscava por ali a chegada do Castro, dá um balão na bola, o João Basso. Ela vai pra fora, lateral favorecendo a ponte à esquerda do campo de ataque. Vem pra cobrança o Gabriel Risso, mais uma vez o time da ponte ganhando um pouquinho de espaço no campo de ataque do Santos, depois de um domínio do Peixe no comecinho do jogo. Vai o Risso pra cobrança, quem tava na área pro escanteio ficou lá. Toma toda a distância que pode, a Vila é curtinha da arquibancada até a linha do lateral, mas vai lá na parede pra fazer a cobrança ao Risso. Joga no campo de ataque, tenta desviar de cabeça dentro da área, o Gé corta a zaga do Santos. Vai ficar com o rebote, o Wendel Silva tenta puxar o contra-ataque, abriu na meia esquerda para Guilherme. Guilherme aposta a corrida com Inocêncio, faz o passe, Inocêncio bem demais para fazer o corte, colocar a bola para lateral, deixar para o arremesso do Guilherme. Vai se recompondo a zaga da Ponte. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Santos estava todo apertado lá no ataque pela marcação da Ponte. A bola teve que voltar lá pro goleiro Gabriel Brazão. Sai jogando curtinho com o João Basso. Na direita abre o jogo pro Rainer. Ainda no campo de defesa, a marcação já chega. Ele estica buscando o Patati. Vai apostar a corrida com o Risso. Chuta a bola para onde o nariz aponta o argentino e ela aponta para lateral. Arremesso favorecendo o Santos à direita do campo de ataque. Vem o Rainer para cobrança. Vem o Rainer pra cobrança. Joga a bola dentro da área pro Giuliano. Pois é, rapaz, que susto. Achei que tinha invadido a cabine. E o lançamento errado, a bola vai direta pra fora. Apenas tiro de meta favorecendo a Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos chegando a 16 minutos. Primeiro tempo, Série B, na Vila Belmiro. Santos 0. Ponte Preta também 0. Central da bola. Fábio Scheibe. E olha essa notícia aqui, Guarizo. O Conselho Deliberativo do Corinthians decidiu incluir o pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo em uma investigação já existente no clube. Porém, decisão sobre eventual destituição do presidente deve demorar cerca de 3 meses.
Futebol Globo CBN. Vem trabalhando bola, Ponte Preta arriscou de fora, Hudson tira de cabeça ali dentro da área, o Basso vai brigar pela bola, o Guilherme com o próprio Hudson, ela sobra pro João Schmidt, tenta limpar o lance, chega na cobertura ali, na marcação, o Elvis, por isso ele tem que soltar curtinho na lateral esquerda com o Pituca, volta para pegar o jogo, para pegar a bola, o Guilherme devolve com o Pituca, Ponte Preta agora já se posta no campo defensivo, fica com ela o Giuliano, abriu o jogo na esquerda pro Guilherme, a marcação do Iago Dias, ele volta um pouquinho mais atrás, João Schmidt pede, recebe dentro do círculo central, abre o jogo na direita agora pro Patati, a marcação do Castro chega, ele é obrigado a recuar, Gil fica com a bola, ainda no campo de defesa do Santos, rola curtinho, João Schmidt busca o espaço pelo meio, saiu da área para fazer a jogada, o Wendel jogou na ponta pro Rainer, que carrinho sensacional do Gabriel Risso, para colocar a bola para fora, mais um arremesso lateral favorecendo o Santos, é um escanteio com a mão ali perto da bandeira de escanteio do time do Santos, na cobrança já rapidamente o Rainer deixa para o Patati, volta o jogo um pouquinho mais atrás para João Schmidt, tentou o passe, Sérgio Rafael rebate para onde o nariz aponta e tira a bola de lá. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Tenho experiência em projetos sociais e participei da Associação de Mulheres do Florencio 1. Estou pronta para levar minha voz para a Câmara Municipal de Campinas, trabalhar por uma Campinas mais justa. Vote Quininha Teixeira, 65556, Pedro Torinho, 13. Defender a educação e enfrentar o descaso da gestão da área com a saúde pública tem sido minhas prioridades como vereador. Peço o seu voto para seguir nessa luta. Sou Gustavo Peta, 6567. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV. 18 minutos jogados na Vila Belmiro, a Ponte apertada no tiro de meta, tem que dar um balão pra frente o Matheus Silva, vem cortando também do jeito que dá depois do rebote do Santos, o Igor Inocêncio briga pela bola, o Gé, cai por ali o zagueiro João Basso, fica com a mão no rosto, fica reclamando que o Gé abriu o braço ali, tá sentindo o zagueirão do Santos no chão, Antônio Lupe. Tá com a mão ali na região do maxilar, o jogador da equipe do Santos, camisa número 15, o Basso. O Gé subiu, mas ele ergue um pouquinho ali o cotovelo e atinge o zagueiro do Santos. O árbitro conversa com o Basso, aparentemente está tudo bem com ele, 0-0 na Vila. Carlão, a Ponte melhorou, saiu um pouquinho do campo de defesa? Melhorou, já consegue agrupar mais, hora ou outra dá uma estocada. Iago Dias faz uma partida muito boa, principalmente na parte tática ali, fazendo uma sombra em cima do Guilherme. Agora, a gente pede aquela personalidade quando estiver com a bola, né? Arriscar, colocar a defesa do Santos em situação desconfortável. E vem o Santos, cruzamento rasteiro do Rainer, rebate a bola, o Matheus Silva coloca pra fora. Mais um arremesso lateral pro Santos na direita do campo de ataque, tem que recomeçar tudo o Rainer, porque a Ponte tá trancadinha no campo de defesa. Fica com ela no círculo central, Gil abre o jogo na esquerda pra jogada do Souza. Não tem o que fazer com a bola, toca curtinho com o Pituca, volta de novo no zagueirão Gil. Abre curtinho com o Basso, que tenta o jogo na direita com o João Schmidt. Vai se deslocando, o volante do Santos vai procurando espaço. Recomeça o jogo com o Basso. Deixa curtinho ali para o Pituca. Souza pede na esquerda, marcação do Iago Dias chega. É o Guilherme que tá na bola, se livrou do primeiro, fez o passe, buscou a tabela, recebeu de volta, tentou devolver, tira a zaga da Ponte, ela sobra com o Wendel. Ficou com o Schmidt na meia direita, rolou pro Rainer, calibrou o cruzamento, a marcação chega, ele ginga para um lado, ginga pro outro. Gabriel Novaes ajudando a defesa, faz o corte pra Ponte. Tenta sair jogando com o Gé, fica reclamando do empurrão, o árbitro manda o jogo seguir. Bola dentro da área, corta o Sérgio Rafael na tentativa de passe. Vem de novo o Santos, perde a bola, Gé busca o contra-ataque, João Basso chuta pra cima pra ganhar o leitão. Ela vai ficar na entrada da área, Giuliano recebeu, calibrou, bateu curtinho, fraquinho, nas mãos do goleiro Pedro Rocha. Boa defesa do goleiro da Ponte sem muita dificuldade. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo Série B na Vila Belmiro. Santos 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileirão, todos os paulistas estarão em campo, estarão em ação no próximo domingo. Às 4 da tarde tem Corinthians e Flamengo. Às 6h30, Fluminense e São Paulo, Bragantino e Bahia e Atlético Paranaense e Palmeiras. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Vote nos candidatos do PL.
Vote 22. Sou o deputado federal Paulo Freire. Peço seu voto para os vereadores do PL. Vote 22. Sou o Bene Lima, 22422. Atualmente, os vereadores de Campinas não representam a direita. Eu sou o candidato oficial da família Bolsonaro em Campinas. Me acompanhe nas redes sociais, @BenelimaSP. Sou a Miriam de Jesus, 22200. Precisamos de uma renovação na Câmara Municipal de Campinas. Vote 22200 por uma Campinas mais justa e igualitária. E vem o Santos pro ataque pela meia direita, domina o Rainer, faz o passe na ponta pro Patati. Já deu seta pedindo a bola de volta, o Patati vai pra cima da marcação, ele dribla o Novaes, chega aí o Castro pra enxuriçar a vida dele, tem que recomeçar com o Baço. Até o zagueiro do Santos vem pro campo de ataque tentando abrir a defesa da Ponte. Fica com ela o João Baço, toca curtinho pro Gil. Todo o time do Santos no campo de ataque, com exceção do goleiro Brazão. Bola na esquerda pro Souza, pediu o Guilherme, recebeu, tabela curta, marcação do Hudson. Rolou na frente pro Juliano, tentou fintar o zagueiro, a marcação é boa do Matheus Silva. Juliano prende bola, toca no Wendel Silva, também tá de costas pra área. Vai manobrando, vai tocando curtinho ali pro Pituca. Pituca faz o lançamento na ponta esquerda, cruzamento rasteiro, recebeu o Wendel, bateu em cima do Matheus. A bola tá viva na entrada da área, perde o Elvis, recupera Patati, faz o passe curto, chute de fora do Pituca. Gabriel Risso consegue tirar, depois que a bola foi batendo em um, batendo em outro. Tenta sair jogando a Ponte com o Gé, na verdade era o Gabriel Novaes, pediu a falta ali, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. A posse de bola fica com o Santos. Pela ponta esquerda recebe Guilherme de novo, vai levando sempre perto da linha de fundo. Marcação do Hudson, ele ganha, faz a finta, cruza na área, no segundo pau subiu o Wendel, bola sobrou, Juliano de cabeça! Gol do Santos! Juliano, camisa 20, pra sair do chão, a torcida do Peixe ligada no Futebol Globo CBN. Depois de levar a bola pra lá, levar a bola pra cá, corta o zagueiro, ela volta, fica viva na entrada da área, ajeitada de cabeça, Juliano também de cabeça, o carrasco dos times de Campinas. Tira a bola, coloca no canto, para que não alcance o goleiro Pedro Rocha. Abre o placar o Peixe na Vila Belmiro, 23 minutos do primeiro tempo. Placar na Vila agora marca 1 para o Santos, 0 para a Ponte. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O cruzamento que veio pelo lado esquerdo do ataque santista, o Guilherme é quem estava por ali. Ele fez o cruzamento forte no segundo pau. O Wendel Silva deu um leve desvio de cabeça e livre dentro da pequena área. O capitão Juliano só deslocou o Pedro Rocha e mandou pro fundo da rede. Juliano marca o 8º gol dele na temporada, o primeiro do Santos no jogo. Tá no placar da Vila Belmiro, Santos 1, Ponte Preta 0, o gol está sendo checado pelo VAR. É, pelo sinal que o Elvis faz ali de um empurrão, né? Guariza, desculpa, até tava vendo aqui também, foi empurrão no Gé ali antes da jogada nascer do Santos, a bola para o jogador da Ah, aquela falta lá atrás, que eu narrei e disse que o juiz não deu nada. Exatamente, foi empurrão na origem da jogada, quer dizer, até antes da origem, né? Então, não seria um outro lance, Carlão? Então, teve o lance do Gé, que realmente me chamou a atenção, ele validou o gol. Ele poderia ter marcado ali, mas o lance correu normalmente. Que é isso? Na saída de bola, tentou um chute no meio da rua. O Gé? Não tava valendo, não. Não pode com um toque só, né? Tem que sair jogando com dois. Mas então, exato. O que eu digo, outro lance, assim, ficou muito pra trás a falta em cima do Gé, se é que ela aconteceu. E aí não houve também nem muita reclamação por parte da Ponte. E o Santos acabou marcando o gol. Agora aquela coisa, né? A gente tinha falado que a Ponte havia conseguido equilibrar pelo menos a situação no meio campo. Mas aí o Santos passou a dominar novamente a partida, a circular na entrada da área da Ponte. E aí é complicado, com jogadores de qualidade. Você vê que o Wendel faz a parede, faz o passe, faz a assistência. O Juliano quase que sozinho vai lá e consegue concluir. Agora o árbitro não dá uma faltinha pra Ponte, né? Agora ele vai dar uma amarelinha no Gé. Pra variar um pouquinho, né, Antônio Lupe? Mais uma vez, Gé vai sair de campo, por enquanto amarelado. É o primeiro cartão do jogo. Gé, atacante da Ponte, recebe cartão amarelo. Carlão me fez lembrar da minha saudosa avó.
Ela fazia um nhoque caseiro, Carlão, caseiro. Não, mas algumas faltas, ele tá tocando o jogo, teve aquele lance do Elvis super curioso e tal. Mas algumas, por exemplo, aquela em cima do Gé, ele poderia ter dado, né? Ele poderia ter dado, tanto é que é um lance que na sequência acontece o gol. A gente sabe que o Gé é espalhafatoso, gosta de deixar um pouco o cotovelo, olha lá o lance no repeteco, ó. Ele puxa a camisa, tal, falta de... Olha lá, ele dá por baixo no jogador do Santos. Mas naquela falta que na sequência saiu o gol, ele poderia ter marcado. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos atingindo a marca de 27 minutos. Primeiro tempo, Série B na Vila Belmiro. Santos. 1 para o Peixe, Juliano. Ponte Preta. 0 para a Ponte Preta. Central da Bola. Fábio Scheibe. Amanhã mais decisão da Copa Paulista, às 3 da tarde tem São Caetano e Capivariano, mesmo horário de Portuguesa e São Bento. Às 5 horas lá em Jaú, tem 15 União São João. E no domingo, às 10 da manhã, o Primavera recebe o Comercial. Futebol Globo CBN. Tenta o contra-ataque, a Ponte com o Gé, tem 2 pedindo na direita, ele preferiu limpar o lance e tocar na esquerda pro Novaes. Gabriel Novaes fica sem ter o que fazer com a bola pra frente, ele tem que voltar o jogo pro Gabriel Risso. Agora a Ponte vai ganhando o campo de ataque pela meia esquerda, Sérgio Rafael faz um passe meio na fogueira, vai lá o Hudson pra buscar, domina Matheus Silva, deixa com Elvis, tocou errado, o Elvis pode dar contra-ataque pro Santos, driblou pra trás, o Guilherme rolou pra Juliano, na entrada da área, calibrou o chute, pediu pela direita, o Wendel chega cortando do jeito que dá por ali o Gabriel Risso. O jogo fica franco, o jogo fica aberto, tem espaço a Ponte pro contra-ataque. Gé com a bola, vai dominando, vai levando. Iago Dias pela meia esquerda, recebeu, tá no bico da grande área, marcação já chega. Gabriel Novaes pede para ele tocar para trás, é isso que ele faz com o Elvis. Tá ainda na entrada da área, o Elvis faz a ginga para um lado, para o outro, rola na ponta esquerda pro Iago. Iago Dias levou para a linha de fundo, ganhou o espaço, cruzou rasteiro, chega a marcação. Último toque é do Castro que estava, na verdade o Gabriel Novaes que estava ali apoiando o ataque, a bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Peixe. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. 1-0 para o Santos, é o placar na Vila Belmiro. Vai seguindo com a bola o Peixe, toque na esquerda para o Guilherme mais uma vez. Levou, pedalou, tentou entrar na área. 3 da Ponte na marcação. Boa parede feita por ali pelo Matheus Silva. Vai puxando o contra-ataque o Hudson. Abre na direita para o Iago Dias, rolou para o Gé, tentou o giro. O Gé toda hora que recebe a bola também, ele tenta uma falta, o Gil sai rindo por ali, a arbitragem deu apenas a posse para o Santos e o Gé mesmo com cartão tá reclamando, Lupe. Tá reclamando e o técnico Nelsinho Batista já conversou com ele, tá nervoso, pelo semblante do Nelsinho a gente percebe que ele não tá gostando nada do que a Ponte tá produzindo, principalmente no setor de ataque. Ponte tem a posse de bola, perde 1-0. E vem com ela pela meia esquerda o Gabriel Risso. Faz o passe pro outro Gabriel, que é o Novaes. Curtinho pro Hudson pela meia esquerda. Ponte no campo de ataque, pisa na bola. O Hudson faz o passe para o Castro, que vira o jogo na direita pro Inocêncio. Tentou a tabela, recebeu pela ponta direita. O Elvis deu um drible, uma ginga para um lado, pro outro. Rolou pro Castro. Penteou a bola, abriu na ponta direita pro Inocêncio. Calibrou o cruzamento, jogou para dentro da área. Desvio de cabeça. Corta o Rainer, ela tá viva dentro da área ainda. Foi lá pra cima o corte do Rainer. Todo mundo procura a bola, ela sobra nas mãos do goleiro Gabriel Brazão. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Já passados 30 minutos, primeiro tempo, Série B na Vila Belmiro. Santos. 1 para o Peixe. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. Final de semana começa a fase decisiva, a segunda fase da Série C, com 4 partidas. Amanhã tem Remo e Botafogo, amanhã também tem Ipiranga e Ferroviária, e no domingo tem Volta Redonda e São Bernardo, e na segunda-feira, fechando essa primeira rodada, Londrina e Atletique de São João del Rei.
Arremesso lateral para o Santos no campo de ataque pelo lado esquerdo. Quem vai para a cobrança é o Souza. Joga na ponta esquerda para o Guilherme. Sempre 2 na marcação. Ela sobra com o Juliano. Tá de costas, tem que voltar, recomeçar com o Schmidt. Fez o passe na frente, correu o Guilherme melhor que ele. Hudson para fazer o corte para a ponte. Tenta aliviar pelo lado esquerdo a Macaca com Gabriel Risso. Faz o toque curtinho com o Castro. Tem que devolver para o Risso. Tá sem opção para sair jogando. Dá um drible para cima do Patati. Toca na frente para o Elvis. Bom toque de calcanhar. Esticada na frente para a corrida do Gil contra o Gé. Melhor para o zagueiro do Santos. E fica com ela na lateral direita. Faz o passe curtinho. Fica com ela o João Schmidt. Toca para o Rainer. Tenta sair jogando. Quando o Novaes vem e comete a falta em cima do jogador do Peixe. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vai tocando bola o time do Santos no campo defensivo. Sim. Estava acompanhando o Fábio Scheib, resgatou o lance, né, lance polêmico que na sequência saiu o gol do Santos. Olha aí, vai. Vem de novo o Santos pela ponta esquerda, chegou na bola o Guilherme, recebeu, tentou o cruzamento, Matheus Silva no corte, ela vai pela linha de fundo. Pode completar, Carlão. O João Basso realmente ele faz a falta do Gé. Ele faz a falta no Gé. O árbitro poderia ter dado. É claro que o lance transcorreu, a ponte vacilou, tal, deixou o Santos tocar a bola, chegar na área. Mas a origem do lance, o João Basso, ele empurra claramente o Gé, poderia ter dado a falta. Tem escanteio o Santos pela ponta esquerda, Wesley Patati vai de canhota para fazer a cobrança. Bateria antiaérea da ponte formada dentro da área. O Santos em busca do segundo gol, vai para a cobrança pelo lado esquerdo. Perna esquerda, lado esquerdo, Patati faz a cobrança fechada, ela passa por todo mundo, ficou para o João Basso, bateu! Gol! João Basso, camisa número 15, pra sair do chão a torcida do Peixe ligada no Futebol Globo CBN. Um escanteio que pareceu até despretensioso. A bola passou por todo mundo que ficou assistindo o jogo. Mas não, o zagueiro João Basso que conseguiu matar na coxa, bater de canhota, uma pancada para dentro do gol. Ela entrou no ângulo do goleiro Pedro Rocha. 32 minutos do segundo tempo, amplia o placar, o Peixe na Vila Belmiro. João Basso marca. Agora 2 para o Santos, 0 para a Ponte Preta. O detalhe do gol do Peixe, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta da pane no sistema defensivo da Ponte Preta. Todo mundo ficou só observando o cruzamento, o escanteio cobrado pela esquerda. A bola passou por todos os jogadores da Ponte que estavam dentro da área, inclusive por Risso e também por Sérgio Rafael. A bola sobrou pro Basso, zagueiro, que hoje está substituindo o Jair, que foi vetado pela diretoria para ser escalado. Ele dominou a bola e girou bonito, mandou no ângulo para marcar o segundo gol do Peixe. João Basso marca o primeiro gol dele na temporada, o segundo do Santos no jogo. Tá no placar da Vila Belmiro, Santos 2, Ponte Preta 0. Complica mais ainda a situação da Ponte, Carlão de Freitas. Fica difícil, né? Defensivamente a Ponte não faz um bom jogo, o lance parecia estar morto, né? Ninguém aproximou, ninguém dificultou as ações do João Basso, que parecia um atacante na hora de finalizar. E quando a Ponte está com a bola, ela não consegue oferecer perigo à defesa do Santos, erra muitos passes, deixa a defesa santista bem tranquila, bem confortável no jogo. É um Santos, apesar de alguns questionamentos com relação ao primeiro gol do Santos, ao início da jogada, mas é um Santos que faz por merecer, se impõe diante da Ponte. E fica com a bola mais uma vez. Lançamento do Pituca na esquerda pro Souza. Devolveu pro Pituca, tentou tocar no meio, chega a marcação ali com o Castro tirando parcialmente. Recupera Juliano Santos no campo de ataque, abre a porta na direita, abre a bola pro Rainer. Cruzamento, passou por todo mundo de novo. E olha, se o Wendel Silva é 1 centímetro mais alto, ele cabeceia essa bola pro gol. Outra cochilada da zaga da Ponte, Lupe. Que só tá assistindo o jogo, né? Parece que pagou ingresso mais caro para acompanhar de perto, de dentro do gramado, porque a pane no sistema defensivo, ela é geral. Por sorte, agora a Ponte, essa bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Pedro Rocha. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
Vamos chegando a 36 minutos. Primeiro tempo é Série B na Vila Belmiro. Santos. 2 para o Santos. Ponte Preta. 0 para a Ponte Preta. Central da Bola. Fábio Scheibe. Fim de semana também de decisão na Série D do Brasileirão. No domingo às 6h30 da noite no William Davis, em Maringá. A Inter de Limeira tenta reverter a vantagem que o Maringá conseguiu na semana passada em Limeira ao vencer por 1-0. Tem Maringá e Inter de Limeira valendo vaga à Série C do ano que vem. Futebol Globo CBN. Sentindo muita dor o Rainer agora, não sei se a pancada foi tão forte, mas do jeito que os jogadores do Santos estão sentindo cada toque dos jogadores da Ponte na cabeça, eu acho que os jogadores da Ponte comeram muito ferro, viu, Lupe? E pela braveza do Rainer, acredito que foi mais encenação do que dor. A falta aconteceu, ela foi marcada, o Pituca já cobrou rapidamente. E fica com ela o Pituca, pela meia direita fez o passe na frente, buscou o Juliano, a bola passou por todo mundo, vai sobrar para o Gabriel Risso, que volta para o Pedro Rocha. Solta o goleiro da Ponte com um pouquinho de dificuldade, mas vem para o domínio, Gabriel Novaes ainda pela meia esquerda no campo defensivo. Chega a marcação do Pituca em cima dele, a bola sai para a lateral, favorecendo o time do Santos. Lá no campo de defesa fica com ela o João Basso. Rolou para o Rainer, deu um belo drible no primeiro, no segundo foi carregando, tocou na frente para o Patati. Outro bom drible do Patati para cima do Matheus Silva, mas o Sérgio Rafael dá uma injeção na bola para tirar o perigo de lá. Vem trabalhando pelo lado esquerdo o Gil, domina o zagueiro do Santos, toca curtinho para o João Schmidt, que abre o jogo na direita para o João Basso, autor do segundo gol do Peixe. Lançamento na ponta direita para a velocidade do Wendel Silva, brigou com o Sérgio Rafael, coloca a bola para fora o zagueiro da Macaca. A arbitragem está dando tiro de meta, né? E o Sérgio Rafael sentindo o ombro ali. O último toque do jogador do Santos, Lupe. O último toque foi do camisa número 19, do Wendel Silva. Mas não sei não, hein? Acho que o Sérgio Rafael deu um toque na bola. Ele marcou o tiro de meta, mas não, marcou o escanteio para a equipe do Santos. Do lado direito na cobrança, Wesley Patati. O Santos vai vencendo por 2-0, vai abrindo vantagem para cima da Ponte. Patati na cobrança deixou para o Guilherme. Guilherme de pé direito vai colocar dentro da área. Todo mundo lá dentro, quem sabe, para tirar essa bola, para não tomar mais um gol do escanteio. Guilherme jogou no primeiro pau de cabeça. O Castro faz o corte. Vai sobrar para o próprio Guilherme na ponta direita. Chega o Hudson, dá um balão na bola. Ela bate por último no jogador do Santos, mas não segundo a arbitragem. O lateral favorece o Peixe. Ainda no campo de ataque, ainda pela direita. João Schmidt vai para a cobrança, já está ganhando, não tem pressa. Vai deixar para o Rainer jogar lá dentro. O Santos vai apertando, vai tentando matar o jogo no primeiro tempo, no momento de cochilo da zaga da Ponte. Recebe pela ponta direita o Patati, a marcação do Risso chega em cima dele, todo mundo briga pela bola, ela sobra pro Patati que tenta invadir a área, derrubou o Risso, tá valendo na hora de tentar o drible, Hudson chega fazendo corte pro time da Ponte. Gabriel Risso dá um chute na bola em cima do Patati, Patati fica reclamando, o Risso disse que foi puxado, a bola sai em lateral favorecendo a Ponte. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem o Santos mais uma vez, não fica sem a bola o time da casa, mas o lançamento foi muito ruim. O Souza corre muito, não chega na bola, ela vai direto para a linha lateral, arremesso favorecendo a Ponte. Vai para a cobrança o Inocêncio, ele pede para o time sair lá de trás. Ele tenta um espaço para o time da Ponte jogar um pouco mais. O Iago Dias vem receber lá na meia direita, ainda no campo de defesa. Desvia a bola de cabeça, tem a disputa ali com o Gil, por isso favorece o time da Ponte. Mais um arremesso lateral, não, arremesso é do Santos mesmo. Na cobrança o Souza joga com o Guilherme, tentou fazer o passe para o Wendel, chega cortando a zaga da Ponte com o Matheus Silva. Fica com ela, perdeu a bola ali, agora o Castro volta a ficar com a bola. O Souza cai, o jogador do Santos pede a falta. Falta em cima do Pituca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 40 minutos passados, primeiro tempo, é Série B na Vila Belmiro. Santos. 2 para o Peixe. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. E com essa vitória parcial, o Santos está reassumindo a liderança da Série B da competição. Vem de novo com o Rainer, cruzamento rasteiro, tira a zaga com Sérgio Rafael. Sobra na ponta direita para o Wesley Patati. Tentou o drible para cima do Sérgio Rafael. Colocou para fora o zagueiro da Ponte, a lateral para o Santos no ataque. Vamos lá, Scheibe.
O Santos reassume então com essa vitória parcial a liderança da competição, agora com 42 pontos. A Ponte Preta é a 13ª, tem 28 e pode ser ultrapassada ainda na rodada que está apenas começando. Futebol Globo CBN. Segue no ataque o Santos, a bola pererecando na entrada da área, fez o passe o Juliano pro Patati, chegou nela, ficou parado o jogo agora porque o Gabriel Novaes está caindo, na verdade é o Castro, sentindo bastante o jogador da Ponte ali, departamento médico da Macaca em campo, Antônio Lupe. É, porque aparentemente teve um choque de cabeça, né? Sobrou pro Castro, que tá caído, e o árbitro imediatamente parou o jogo por atendimento médico ao camisa 15 da Ponte Preta. Departamento médico em campo, preocupação com Castro, volante da Macaca. Olhando as opções no banco aqui, se bem que, Carlão, claro que você vai ter o comentário do jogo daqui a pouquinho, ao final do primeiro tempo. Você colocaria uma Ponte mais ofensiva no segundo tempo ou é muito arriscado? Com o panorama, com essa maneira de jogar da Ponte, é até arriscado, viu? Porque se a Ponte optar de se abrir diante de um Santos inspirado em uma Ponte muito abaixo, ela corre risco de tomar uma goleada, mas ela vai ter que se impor de alguma maneira, tem que jogar, tem que arriscar, né? Depois que o Santos fez o segundo gol, não teve mais jogo, né? Virou um treino, o Santos fica com a bola e a Ponte corre atrás, sem sequer passar do meio campo. E o Santos segue no campo de ataque, rodando bola pelo lado esquerdo. Souza faz o passe para o Guilherme. Volta com o Pituca, vai tocando curtinho agora o time do Santos. Gil lá na defesa, não tem pressão nenhuma, então ele deixa curtinho com o João Basso. Domina o Basso pro Gil, para um lado, pro outro. A Ponte só olha e o Santos vai ganhando tempo, também ganhando o jogo. Pituca carrega a bola curto, deixa com o Giuliano, recebe de volta, faz a tabela com o Guilherme. Encontra o Wendel Silva, fez o passe, buscou a bola ali no meio da zaga, ali no facão, chegou para fazer o corte o Sérgio Rafael. Ela volta pro João Schmidt, briga com a zaga da Ponte, consegue ganhar. Giuliano faz o passe, cortou parcialmente o Matheus, tenta o rebote, Patati tira a zaga da Ponte. Volta de novo a bola pro Santos, é o que diz o Carlão, a Ponte não fica com a bola. Rainer pela meia direita, já calibra o cruzamento, joga dentro da área, inverte o jogo, sobe de cabeça o Guilherme pra fora! Uma atravessada de bola que foi ali quase do meio campo pra dentro da área. Se o Guilherme, que ganhou na altura do Igor Inocêncio, cabeceia pro lado certo, poderia ser um lance de muito perigo pra Ponte, Antônio Lupe. Mas o cruzamento do Rainer foi lá no segundo pau e a bola veio alta, né? O Guilherme subiu nas costas do Inocêncio, do jeito que deu, ele ainda conseguiu o cabeceio, a bola quicou na frente da meta do Pedro Rocha e saiu pela linha de fundo. Por muito pouco, o Santos não marca o terceiro na Vila. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Morro e Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Morroy, a primeira para o mundo, para você. Tem falta o Santos na intermediária, mais um cartão saindo por ali, deu pra ver pra quem foi, pela reclamação é pro Elvis ou pro Iago, hein? Já confirmo. O juiz também não ajudou, né, Lupe? Vamos concordar, né? Se ele não ajudou o Elvis que tá em campo, imagina a gente aqui que tá... Ah lá, agora ele expulsou o Elvis, foi pra ele. Segundo amarelo, ele tomou o primeiro, reclamou, tomou o segundo e tá expulso o Elvis, camisa número 10, meio campista da Macaca. Falar o quê, Carlão de Freitas? A arbitragem ruim, né? Arbitragem ruim, tudo bem, o Elvis fala bastante, conversa com o árbitro, mas olha só, até porque ele é o capitão, né? Mas prepotente, olha lá. A postura. Olha lá, nossa, árbitro... Ele acha que é o irmão dele que apitou a Copa péssimo, do Mundo, né? Não, péssimo o árbitro, tudo bem, o Santos vence, poderia até estar vencendo por mais gols, a diferença é gigantesca, a Ponte não joga, mas um árbitro ruim, o árbitro desde aquele lance do Elvis, se confundindo, não marcou a falta em cima do Gé que originou o gol do Santos, péssima arbitragem, prejudica o jogo. Isso não tem a ver com a atuação da Ponte, que merece estar sendo derrotada, mas a arbitragem muito abaixo. E o que você falava de mudança para o segundo tempo, agora fica impossível. Mas eu acho que é impossível, não dá nem para pensar mais nesse jogo, né? A preocupação nas duas próximas rodadas, que serão 2 jogos em casa, contra a Chapecoense e contra o Ituano. E o Elvis é fundamental, e num jogo em que a Ponte tem a necessidade da vitória contra a Chape, não vai ter o seu melhor jogador. Cara, pra você que tá no rádio, claro, você tá nos acompanhando, não tá vendo o jogo. A cara de arrogância do árbitro é uma coisa absurda. Nossa, tá louco. Tudo bem, o Elvis não deve ter chamado ele de bonito. O Elvis não é nenhum santo. O Elvis não é nenhum santo.
Mas os árbitros de primeira linha do futebol brasileiro, eles dão margem para o diálogo, para conversar, para debater. Até o xingamento faz parte, né, dentro daquela coisa mais equilibrada, tudo com limite, né? Ninguém pede por favor dentro de campo, né? No futebol é assim, tanto que o árbitro também xinga. Agora, a arrogância, a prepotência do árbitro do jogo, que coisa, tá louco. Horrível. Absurda a expulsão do Elvis, seja o que for. A gente vai esperar, ele sai olhando para as câmeras da Vila Belmiro e dizendo: eu não falei nada e ele me expulsou. A leitura labial tá fácil. A gente vai esperar a súmula para saber o que o senhor Sávio Pereira Sampaio viu do Elvis. E vem o Santos de novo. Pituca no cruzamento, buscou o Guilherme, chega cortando Inocêncio, ela vai sobrar pro Souza, caiu, pediu pênalti, segue o jogo. O Santos com a bola na entrada da área, rolou na ponta direita pro Rainer, cruzamento com efeito, bola de novo no segundo pau. Chega cortando Inocêncio, coloca ela para fora. 4, vamos a 49, tem mais um escanteio, Peixe, Lupe. Tem mais um escanteio, jogadores do Santos reclamam ali de uma falta em cima do camisa número 33, o Souza, dentro da área, mas fiquei com a impressão de que nem foi nada, escanteio marcado pro Peixe. Só que o VAR tá analisando. Vai ter que ouvir o VAR, um possível pênalti. Pelo amor de Deus, né, Carlão? Aí tira o time de campo, né? O jogo pra Ponte já foi, né? Apesar de estarmos perto do intervalo, mas já foi. Dificilmente a Ponte vai esboçar alguma reação. O problema agora é a goleada, né? Pois é, torcedor do Santos não acha que a gente tá puxando pra Ponte, não. Mas essa expulsão foi muito estranha. Bola dentro da área, cruzamento do time do Peixe. Vem cortando lá dentro a zaga da Ponte, ela volta na esquerda pro Pituca fazer a jogada. Vai encarando a marcação ali na ponta esquerda, fez a tabela, Schmidt recebeu, abriu pro Souza, preparou o cruzamento, jogou dentro da área, buscou o Wendel, ela passa por quase todo mundo, Gabriel Novaes tira do jeito que dá, vira um ataque contra a defesa, o Santos fica com a bola na ponta esquerda, marcação do Hudson pra cima do Souza, que volta o jogo, chegou vindo de trás o Guilherme, prende bola, vai esperando o companheiro, faz o passe pro Pituca pelo meio, chegamos a 48, Pituca domina, abre o jogo na esquerda pro Souza com o espaço, jogou dentro da área, tira de cabeça parcialmente o Castro, sai Pedro Rocha, encaixa a bola o goleiro da Ponte. Tenta puxar o contra-ataque com o Gé sozinho. Vai apostar a corrida com o João Basso. Pelo lado esquerdo do ataque da Ponte. Chega o João Basso, dá um balão na bola, coloca pra fora. Lateral favorecendo a Macaca. 48-30 do primeiro tempo. 2-0 pro Santos. A Ponte com um jogador a menos. Recebe ali pela meia esquerda o Gabriel Novaes. Tenta a jogada. Na hora de devolver o passe pro Risso. Tem desvio do jogador do Santos. Risso cobra rápido. Lateral chega. João Basso dá um balão na bola. Tira o perigo dali. Sérgio Rafael briga com o Wendel. Ela sobra pro Hudson no meio campo da Ponte. Matheus Silva no meio de 3. Faz o que pode, mas erra o passe. Sérgio Rafael vai sobrar com ela sozinho. Vai deixar com o goleiro Pedro Rocha. Sérgio Rafael domina. A Ponte só espera o apito do árbitro. Toque na frente do Gabriel Risso. Manda seguir o jogo. Mais um, vamos a 50 então no primeiro tempo. O Santos recupera a bola, fica com ela pelo meio. João Schmidt mata no peito, faz o passe em profundidade pro Patati. Chega o Castro, coloca a perna na bola, ela sobra tranquila para o goleiro Pedro Rocha, que sai jogando com as mãos do lado direito pro Igor Inocêncio. A Ponte na base do chutão tenta ganhar terreno, vai brigar por ela. O Iago Dias disputou com o Gil, melhor pro zagueiro do Santos, que faz a proteção com o corpo e fica com a bola. Toque curtinho pro Souza, vai carregando, vai tocando curtinho o time do Santos. Agora sim o Santos esperando o relógio para acabar o primeiro tempo. E ainda tem jogo, Guilherme domina atrás da linha do meio de campo pela esquerda, volta com o zagueiro Gil. Agora vai tocar para lá, tocar para cá, a Ponte também não marca. Quando apita Sávio Pereira Sampaio. Final de primeiro tempo na Vila Belmiro. 2 para o Santos, gols marcados por Juliano aos 23 do primeiro tempo e João Basso aos 32 também da primeira etapa, claro. 0 para a Ponte Preta, que teve o Elvis expulso. Intervalo aqui da CBN, o comando é da Central da Bola. Passando para você, Fábio Scheibe. Central da Bola.
Muito obrigado, Marco Guarizo. 10 horas 20 minutos, fim do primeiro tempo na Vila Belmiro. A Ponte vai perdendo para o Santos 2-0 e pior, perdeu o seu melhor jogador expulso. Agora, no final da partida, Elvis tomou cartão vermelho. Antônio Lupe, saída dos jogadores. O que Nelsinho pode fazer? Quais são as opções para tentar estancar essa derrota aí tão complicada, né? O que ele vai fazer, Chaib, confesso que não sei, porque com um a menos jogando mal já estava difícil, né? Tem poucas opções no banco de reservas para mudar o cenário do jogo. Os atletas saíram muito chateados com o árbitro, principalmente por conta da reclamação do Meia Elvis, da expulsão do Meia Elvis. Carlão de Freitas, complicou a situação, né? A Ponte que tentava essa primeira vitória fora de casa na Série B, agora vai ter que remar bastante, tentar reverter esse 2-0 com um jogador a menos ainda, né, Carlão? O jogo já foi, né, Fabião? O jogo já foi, fica muito difícil, a não ser que aquele imponderável apareça, um jogador do Santos receba um cartão vermelho, mas em condições normais fica difícil. Acho que a Ponte tem que tomar cuidado para não ser goleada, né? Porque senão se complica dentro da competição. Tem 2 jogos em casa, já perdeu o melhor jogador para jogos decisivos, para consolidar a permanência dela na Série B do Campeonato Brasileiro. O Nelsinho deve fazer alguma mudança, de repente abrir mão do Gé para agrupar ali no meio campo, para o Santos não tomar conta, mas ficou difícil. O jogo na Vila Belmiro já foi. Situação complicada para Ponte Preta neste momento. 10 horas e 22 minutos, vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais destaques e mais informações desse primeiro tempo de Ponte Preta 0, Santos 2 na Vila Belmiro. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Toda mulher vive uma eterna luta contra o tempo. Para a mãe que trabalha, a luta é contra o horário das creches, que fecham às 5. Para quem carrega uma doença mais grave, tempo na fila é tempo de vida. E para todas aquelas que sofrem com a violência doméstica, cada minuto conta. Já perdemos 4 anos com um prefeito que não tem tempo pra gente. Eu sou o Rafa Zimbaldi e vou trabalhar muito para que as soluções cheguem rápido até você. Pode acreditar, o tempo das mulheres chegou. Vote 23, vote Rafa, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Tenho experiência em projetos sociais e participei da Associação de Mulheres do Florencio 1. Estou pronta para levar minha voz para a Câmara Municipal de Campinas, trabalhar por uma Campinas mais justa. Vote Quininha Teixeira, 65556, Pedro Torinho, 13. Defender a educação e enfrentar o descaso da gestão da área com a saúde pública tem sido minhas prioridades como vereador. Peço o seu voto para seguir nessa luta. Sou Gustavo Peta, 6565. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Há 4 anos eu assumi alguns compromissos. Falei do Mário Gatinho, 10 creches, 2 Ceprocamps, colocar o BRT para andar. Com a pandemia, eu tive que adiar tudo. Quando o pior passou, eu só tinha 2 anos pela frente. Com a sua ajuda, o Mário Gatinho virou realidade,
fizemos 16 espaços do amanhã, Ceprocampus foram 4, a lei de incentivo ajuda a cidade a bater recorde de empregos e o BRT está rodando. Eu sei que as coisas não estão perfeitas, mas sei que prometer demais e comprometer as contas da cidade não é certo. Por isso, meus compromissos são pé no chão. Vou te dar um spoiler. O Expresso da Saúde vai acelerar as cirurgias que atrasaram na pandemia. Dobradão vai dobrar o ensino integral. Já estou fazendo a licitação para trocar os ônibus. A Operação Retorno, que encaminha o morador de rua para sua cidade, vai ser intensificada. Agora eu quero a sua confiança para seguir juntos mais 4 anos. Bora? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Representando a direita de Campinas, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Para vereador, vote Flávio Padovini, 22336. Olá, sou o Gilbert, 22369. Essa é a 5ª vez que sou candidato. Meu compromisso é ajudar Campinas a seguir no rumo certo. Conto com você. Vote 22369. Vote nos vereadores e vereadoras do PT. Nildes Nascimento, assistente social com determinação e coragem por uma Campinas melhor com justiça social, 13005. Adilson de Souza, 13205, mudança e respeito. Com Torinho, prefeito. Vem. Para mudar Campinas de verdade, vote Sérgio Bandeira, 13010, vereador, e Pedro Tourinho, 13. Educação é fundamental. Professor Abel, 13200 para vereador. Pra cima, Campinas. Federação Vote Brasileira de Esperança, PT, PCdoB, PV. Central da Bola. Central da Bola para o intervalo de jogo entre Santos e Ponte Preta. O Peixe vai vencendo a Macaca 2-0 na Vila Belmiro. Carlão de Freitas. Falar um pouco dessa partida, mas também, lógico, o Santos tem todos os méritos para essa vitória, poderia ter feito mais gols, mas um capítulo à parte também esse juiz, né? Essa autoridade do juiz se achando ali, né? Esse sábio, arrogância, esse sábio Pereira Sampaio, não tem nada a ver com o placar, mas sim a postura dele em campo, né, a arbitragem péssima, não tem nada a ver com o placar, o Santos é amplamente superior. Poderia ter marcado uma falta no início da jogada, tudo bem, a jogada se desenrolou, a Ponte deu alguns vacilos e o Juliano abriu o placar. Mas a postura do árbitro, a arrogância, o não dialogar, eu acho que o árbitro também, ele tem que ser um mediador, conversar e tal, né, e ter o comando da partida. Árbitro terrível, árbitro fraquíssimo. Vai irritando os jogadores, vai irritando. Não dá margem para o diálogo, né, e muito ruim. Assim como a atuação da Ponte, né. Terrível, poucos minutos de equilíbrio com o Santos. Quando o Santos se assentou, colocou a bola no chão, foi amplamente superior. A Ponte, muita falta de personalidade, erros defensivos, erros técnicos, não troca 3 passes e por isso vai perdendo por 2-0. E a situação se complica agora com a expulsão do Elvis. Porque eu acho que agora esse jogo na Vila acabou. É meramente protocolar e não tomar goleada. Né, mas em 2 jogos em casa, vencíveis e essenciais para a permanência da Ponte, ela já vai jogar contra a Chapecoense sem o seu melhor jogador, que é o Elvis. 10h29, 9 minutos de intervalo na Vila Belmiro. A gente volta daqui a pouco para falar mais dessa segunda etapa para Santos e Ponte Preta. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Esse é o Pedro Tourinho. Sou professor e médico do SUS. Já atendi e trabalhei em vários bairros da cidade, sempre na periferia. Pedro é jovem, mas muito experiente. Sou deputado federal e fui vereador 2 vezes. E agora, Pedro? Agora eu sou candidato a prefeito. E igual a você, eu cansei de 12 anos do mesmo grupo político que tá aí e pouca coisa mudou. Por isso eu quero trazer mudança de verdade para Campinas. Vem me conhecer e bora mudar. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Eu quero pedir voto para o Roberto Alves e o número dele é muito fácil. 10-1-2-3. Sou Roberto Alves, 10-1-2-3. Por muitos anos tenho combatido o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E em defesa da família, com Dário 10. Com Tarcísio e deles eu não abro mão. Pesquisa IPTV confirma. Dário lidera com 14 pontos de vantagem. Quero agradecer a confiança e dizer que tenho os pés no chão para reconhecer que as coisas não estão perfeitas. No começo do governo, só cuidei da pandemia. Depois, só tive 2 anos para entregar o Mário Gatinho, o BRT rodando, 4 Ceprocamp, 16 supercreches do Espaço do Amanhã, 270 obras e muito mais coisas que foram entregues e que estão acontecendo. Quem faz, merece mais. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Rafa, e o Poupa Tempo da Saúde? O Poupa Tempo da Saúde vai zerar a fila de consultas, exames e cirurgias. E com a parceria do Hospital da Unicamp, vamos resolver o problema em menos tempo. O Tempo da Saúde chegou. O Poupa Tempo da Saúde agiliza. Se quer consulta, o Poupa Tempo facilita. E essa espera na saúde como fica? Preocupa não, que o Poupa Tempo da Saúde zera fila. Vote 23, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Sabe o que Campinas ganha com a parceria entre Pedro Torinho, prefeito, e Lula, presidente? Ganha mais investimentos do governo federal. Ganha uma dupla entrosada que já trabalha muito por Campinas, ganha um prefeito e um presidente que estão ao lado do povo. Ganha a mudança de verdade. Porque depois de 12 anos do mesmo grupo, chegou a hora de mudar. Com Pedro Torinho e Lula trabalhando juntos, quem ganha é o povo de Campinas. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Central da Bola. 10 horas 34 minutos, estamos voltando para o segundo tempo de Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. O Peixe vai vencendo a Ponte 2-0, gols de Juliano e João Basso. Então já passo diretamente para Marco Guarizo, que vai trazer as emoções da segunda etapa aqui para você na CBN Campinas. É com você, Guarizo. Marco Guarizo. Valeu, Fábio Scheibe, tudo pronto para o segundo tempo. Santos atacando a esquerda do seu rádio, Ponte Preta à direita do seu rádio. Já já a gente confirma alterações. A Ponte Preta com 10 jogadores, o Santos com 11. Vai começar o segundo tempo na Vila Famosa. Já preparado o Santos para sair jogando. Santos que vai vencendo a partida por 2-0. E tem um jogador a mais. Situação dramática para a Ponte nessa noite de sexta. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo na Vila Belmiro. Santos, Ponte Preta. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui na CBN Campinas. Vai mandando o seu WhatsApp pra cá que é o 19991869070.
991869070. Fábio Scheibe tá ligadaço esperando sua mensagem. E o Santos vai tocando bola, vai cadenciando o jogo nesse segundo tempo, já vencendo por 2-0. Vai trabalhando pela direita agora na velocidade do Rainer. Chega a marcação ali do João Gabriel para fazer o corte. Escanteio favorecendo a equipe do Santos. Por que eu falei o nome de João Gabriel, Antônio Lupe? Porque ele entrou no lugar do Gabriel Risso, camisa número 33. Risso, argentino 33, ficou no vestiário. João Gabriel, da base da Macaca, tá no jogo. Aliás, deixar um grande abraço pro Jean Carlos, né? O lateral esquerdo da Ponte, mais uma vez no momento dramático. Vai ter que fazer mais uma cirurgia de joelho. Tem escanteio, Peixe pelo lado direito. Tá preparado para a cobrança o Guilherme. Bateria antiaérea da Ponte mesmo, com um avião a menos, tá dentro da área. O escanteio é mal cobrado, tenta sair puxando o contra-ataque. O Iago Dias recebe, faz o passe para trás pro Hudson. Tem espaço a Ponte para pegar o Santos no contrapé. Carrega pela ponta esquerda, já diminuiu a velocidade o Gabriel Novaes. Inversão de jogo na direita, buscou o Igor Inocêncio. Recebeu, fez o cruzamento, buscou o Gé. A bola sobrou pro Iago na ponta esquerda, dentro da área. João Schmidt chega na marcação. Novaes fica com o rebote, volta o jogo um pouquinho mais atrás, trabalhando bola a Ponte. Fica com ela o Sérgio Rafael, sai Matheus Silva, vem pro campo de ataque. A Ponte tenta agredir nesse comecinho de segundo tempo, mas o Santos fecha a marcação. A Ponte tem um a menos, tem que procurar espaço. Lançamento do Sérgio Rafael, corta de cabeça ali pela esquerda o Souza. Vem buscar jogo pelo campo de defesa o Diego Pituca. Faz o passe para Schmidt, deixa para Giuliano, autor do gol do Peixe. Rola na ponta esquerda agora buscando a tabela entre o camisa 19, o Wendel, e também o Guilherme. A bola sobra com o Wendel, fica na meia esquerda com o João Schmidt. Encontrou sozinho pela ponta direita o Rainer. Vai para a jogada de linha de fundo, faz o corte, bate direto de esquerda, bate tão mal, mas tão mal que essa bola foi para lateral, Antônio Lupe. E ele dá um sorrisinho, o Rainer olha para um lado, olha para o outro, vê se alguém percebeu que ele fez uma grande lambança na finalização. A bola nem chegou a sair pela linha de fundo, saiu pela linha lateral, lá do outro lado. É arremesso lateral para Macaca, que tem um homem a menos. Elvis foi expulso na reta final do primeiro tempo. E o Santos tenta sair jogando lá do lado esquerdo do ataque. Jogada com o Souza, lateral esquerdo do Peixe. Ele volta, o jogo recomeça um pouquinho mais atrás com o João Schmidt. Rolou pro Patati, recebeu de volta, abriu na ponta pro Rainer. Jogou na ponta direita dentro da área. Patati ficou sem espaço. Boa marcação do Sérgio Rafael e também do Igor Inocêncio ali pelo lado esquerdo. Vem buscar a jogada ao Gabriel Novaes pela meia direita. Limpa o lance, rola no meio para o Iago Dias. Tentou jogar em velocidade com o Gé. Ganhou no corpo do João Basso, mas não conseguiu invadir a área. Teve que levar para a linha de fundo. Vai encarando, ainda faz o cruzamento em cima do Basso. A bola vai para fora. O escanteio favorece a Macaca do lado esquerdo do campo ofensivo. Antônio Lupe. Com o Gé, foi ele que chamou o João Basso para dança. Foi para um lado, foi para o outro na hora do cruzamento. A bola explodiu no zagueiro do Santos, que marcou o segundo gol do Peixe e se perdeu pela linha de fundo. O Igor Inocêncio, lateral direito, que virou esquerdo. Pelo jeito, vai para a bola. É ele de pé direito, lado esquerdo, força aérea da Ponte dentro da área para tentar diminuir o placar. 4 minutos, segundo tempo na Vila Belmiro, tá 2-0 pro Santos. A Ponte tem um jogador a menos. Tá autorizado para fazer a cobrança. Jogou no primeiro pau, subiu a zaga do Santos, ela fica no rebote. Castro manda a bola lá na Praia Grande. O chute foi do Gabriel Novaes, que pegou muito mal na bola. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E o Santos sai tocando bola, fica com ela dentro do círculo central, João Schmidt. Volta o jogo com o Gil, a Ponte não tem nem fôlego para buscar essa bola lá no ataque, tá com um jogador a menos. Na esquerda o Guilherme faz o domínio, limpa o lance, recomeça com o Schmidt. O Santos toca sem pressa, vem Pituca marcado pelo Castro, perdeu a bola, lançamento pro Gé, deixou curtinho ali pro Gabriel Novaes, recebeu agora o Gé, passou dando seta na direita, o Iago Dias, a bola vem para ele, lançamento, elevação, tira de coice ali o Souza, o lateral esquerdo do Santos. O quê? É, deu um coice na bola, um golpe de taekwondo pra tirar essa bola de lá, Lupe.
Vem pela ponta esquerda o Santos com o Guilherme. A bola muito forte. Pedro Rocha fica com ela. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. Cavalo. Quase 6 minutos jogados do segundo tempo. Para, Lupe. Série B. Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Santos 2. Ponte Preta 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. A CBF definiu os detalhes das semifinais do Brasileirão Feminino. Palmeiras e Corinthians se enfrentam no próximo domingo às 10h45 em Jundiaí. São Paulo e Ferroviária se enfrentam na segunda-feira, dia 2, às 9h30 da noite no Canindé. Futebol Globo CBN. E o Santos mais uma vez sem pressa, gastando tempo na posse de bola lá na defesa. Agora tem esticada para o Rainer, que a marcação fica de longe. O Rainer joga para dentro da área, busca o Wendel Silva, corta de cabeça o primo dele, o Matheus Silva. Sai jogando o Hudson, faz o lançamento, tem espaço, a ponte para o contra-ataque. Novaes recebe pela ponta esquerda. A marcação chega, os companheiros não. Ele faz o lançamento direto, a bola fica com o goleiro Gabriel Brazão. Ouvinte CBN participa. Manda pro ar. O pessoal tá na bronca aqui com a ponte, o David de Jandira tá bravo com a atuação da Macaca. Quem também tá na bronca aqui é o Paulo Kikuchi, fala que Nelsinho é teimoso. E também o Claudemir Ceroni, falando que a ponte não aprende. O Elvis reclama demais e até quando isso a ponte... E vem o Santos de novo, o Patati na entrada da área, bateu Pedro Rocha! Defesaça do goleiro da Ponte, numa tabela que deixou o Patati cara a cara na hora de dar a cavadinha. Foi inteligentíssimo o goleiro da Ponte para evitar o terceiro gol do Santos. Defendeu com o rosto o goleiro da Ponte, Lupe. Defesa estilo handball, saiu ali em formato do X, fechou o ângulo do Patati e o Patati finalizou no rosto do Pedro Rocha. Defesaça do goleiro da Macaca. Evitou aquele que seria o terceiro gol do Santos no jogo. Quer completar, Scheibe? Vamos lá, Guarizo. O Claudemir Ceroni fala mais uma vez, a Ponte será goleada e sem chutar nenhuma bola no gol. Ele é ponte pretano, tá bravo aqui com a atuação da Macaca. Também o João Silva, também outro ponte pretano de Hortolândia. Esse time da Ponte não ganha nem do Maringá na Série D. Candidato ao rebaixamento, diz o João Silva, que tá na bronca também com a atuação do time do técnico Nelsinho Batista. Obrigado a todos pela participação. 991869070. Carlão de Freitas, você concorda? Olha, o jogo teve algumas circunstâncias que complicaram demais a vida da Ponte, né? A expulsão do Elvis deixa... O time já estava mal, inoperante, sem o Elvis ainda, ou com um jogador a menos. Fica muito difícil encarar o Santos. Mas quando estava 11-11, foi uma Ponte muito abaixo, uma Ponte inerte, um time apático fora de casa. Eu não sei o que acontece, um time que não sente, um time que não tem alma. Tirando o Gé da briga ali, dá umas cotoveladas no zagueiro, parece que sente o jogo um pouco mais. Mas os demais jogadores, todos abaixo, todos assim, passeando na Vila Belmiro. E o Santos tocando bola, tentando chegar no ataque de novo. Jogada do Patati pela meia direita, passou o Juliano, cortou parcialmente a zaga. Ela fica com o Pituca na meia direita, inverte o jogo na ponta esquerda para a chegada do Guilherme. Fez o passe curto ali para o Wendel, chega a marcação da Ponte. Muito obrigado a todos que estão mandando mensagem de tudo que é jeito aqui na CBN. Vai tocando bola o Santos. Vem João Basso, abre o jogo na ponta direita para o Rainer, que tem liberdade para calibrar o cruzamento, jogar dentro da área. Matheus Silva no meio de 3 santistas fez o corte. Tenta sair jogando Novaes, busca o Gé pela ponta esquerda. O passe é muito forte, a bola vai para fora. Lateral já batido pelo Santos. Pituca domina pela meia direita, faz o passe com o João Schmidt dentro do círculo central. Abre o jogo na ponta esquerda para a chegada do Souza, faz a tabela com o Guilherme. Pediu de volta o Souza, Guilherme preferiu dar uma penteada na bola, voltar um pouquinho mais atrás com o Schmidt. Rola para Juliano, que recebe de costas, faz o passe na ponta esquerda para o Souza, rolou para Guilherme, 3 na marcação.
Precisa recomeçar, a Ponte fechadinha para evitar a finalização do Santos. Vai tocando bola ao Peixe, de novo pro Rainer, na ponta direita, bico da grande área, dominou, fez o passe, passou por todo mundo, não pelo Hudson para fazer o corte pela Ponte. Lançamento na frente, matou no peito o Gé, passe de futevôlei pro Iago, recebeu de volta na entrada da área, invadiu, tocou curtinho, bateu! Gol! Ponte Preta! Gé, camisa número 9, pra sair do chão, a torcida da Macaca ligada no Futebol Globo CBN. Depois de um passe de futevôlei com o peito pro Gabriel Novaes, ele recebeu de volta, ganhou na corrida, escolheu o canto, tocou na saída do Gabriel Brazão, a Ponte diminui o placar na Vila Belmiro. Mesmo com um a menos, vai brigando pela bola, o Gé, ele tenta jogar por mais um, já que tem um a menos no time da Ponte, diminui o placar. 10 do segundo tempo, agora o placar na Vila marca 2 para o Santos, 1 para a Ponte Preta. Belo gol do Gé, Antônio Lupe. Muito bonita a jogada da Ponte Preta, que estava sendo pressionada, só que o Hudson deu um lançamento pro Gé, que ajeitou pro Gabriel Novaes, que devolveu pro Gé, que na luta, na garra, na briga, no jeito Ponte Preta de ser, ganhou da defesa do Santos e deu um leve toque na bola, o suficiente para ela morrer no fundo da rede do goleiro Gabriel Brazão. Gé marca o 11º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar da Vila Belmiro, Santos 2, Ponte 1. Vem o Santos de novo para ataque, João Schmidt faz o passe na meia esquerda para o Guilherme, vai dominando, manobrando, todo mundo marcado agora, chega até o Castro ali para fazer a proteção, tem que abrir o jogo na esquerda para o domínio do Souza, volta um pouquinho mais atrás para o jogador Pituca, fez o passe para João Schmidt, na entrada da área, Juliano para o Wendel Silva, para fora! Chute direto do Wendel, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a Ponte, Carlão de Freitas, você 1 minuto antes do gol destacava o espírito de luta do Gé. É, um cara que demonstra comprometimento, né? Um cara que representa demais com a camisa da Ponte. Tá fazendo um bom trabalho junto com o Gabriel Novaes. Não vou cometer injustiça, o Novaes vai bem também, tá tendo um bom entendimento com o Gé. Agora, gol de gente grande, hein? Gol de atacante. Se ele tem o desejo de impressionar a diretoria do Santos, que já teve um interesse nele, rapaz do céu, que gol de centroavante, típico camisa 9. 13 minutos, segundo tempo, 2 para o Santos, 1 para a Ponte. Vem trabalhando bola ao Peixe pela meia direita. Domínio agora do Pituca, fez o passe, agora sim recebeu o Pituca do Patati. João Schmidt fica com ela, faz o passe, recebe de volta na intermediária, tocou para o Juliano, buscou a tabela com o Wendel Silva, corta a zaga da Ponte e vai o Gé brigar de novo sozinho com o Gil. Tocou de cabeça o zagueiro do Santos, o Gé vai, rouba a bola dele, domina, o Gil tenta chutar a bola, o Gé, que não é nada besta, colocou a perna na frente, pediu a falta ele ganhou e ele quer levar um cartão pro Gil junto, hein, Lupe? E era pra cartão, porque se ele foi mais esperto que o Gil, a esperteza, Guarizo, ela faz parte também do jogo. O Gil atingiu ali a bola, mas também a perna do atacante da Ponte Preta. É falta pra Macaca e o Gil abaixa a cabeça. Vai ajeitando o meião, a lá Roberto Carlos. E ele não deu a falta não, pelo visto, hein? Ele deu só o arremesso lateral. Tá vendo? Essas coisas que vai comprometendo a arbitragem do seu sábio, né? Porque primeiro que foi uma falta. E uma falta para cartão amarelo. Sabe? Pequenos lances, ele vai perdendo o comando do jogo. O árbitro muito fraco. Tá louco, que coisa horrível. Ele ainda reclama que o Gé se jogou, mas ele chutou o Gé no chão. Ele não deu mesmo. Não, arremesso lateral já cobrado pela Ponte. Iago Dias na ponta direita tentou fazer o passe buscando o Hudson. Chega o Gil na marcação. A Ponte sobe a pressão. O Santos volta para o campo de defesa. O passe sai errado. O lateral favorece a Macaca. Direita do campo de ataque. Pertinho da bandeira de escanteio. Toma distância o João Gabriel para jogar essa bola para dentro da área. A Ponte se anima no jogo depois de diminuir o placar. Bola dentro da área. Lateral sem muita força. Corta ali a zaga do Santos.
coloca para fora na cabeçada do João Schmidt. A Ponte vai ganhando jardas, vai ficando no campo de ataque. Mesmo com um jogador a menos, começa a brigar em busca do gol de empate. Foi pro intervalo tomando 2-0, fez o primeiro gol e vem para cima do Santos. E saiu errado o lateral do João Gabriel, a arbitragem deu reversão, a bola escapou da mão do lateral da Ponte. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15 minutos e meio, segundo tempo, Série B, Vila Belmiro. Santos. 2 para o Peixe. Ponte Preta. 1 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. Mais jogos da 24ª rodada da Série B. No domingo, Goiás recebe o Paysandu. Na segunda-feira tem Sport Ituano. E na terça-feira, a CBN transmite Guarani e Coritiba, direto do Brinco de Ouro, às 9h30 da noite. Futebol Globo CBN. Vem trabalhando bola o Santos na ponta direita, cruzamento do Rainer, vai ficar para o Guilherme na ponta esquerda, mais fora da área, perto da linha de fundo, vem a marcação do João Gabriel, Guilherme limpa o lance, tem que tocar para trás, recebe Pituca, chuta de fora e manda longe do gol. Direto pela linha de fundo, a Ponte está fechando a linha de marcação, o Santos arriscando de fora, mas só valeria no futebol americano esse lance, Lupe. E mesmo assim, não sei não, viu, Guarizo? A finalização do Pituca, que volta ao time titular, finalizou por cima, tiro de meta para o Pedro Rocha. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Daqui a pouco a gente confirma porque mexeu em dose dupla o Fábio Carilli. Vamos lá. Vamos lá. Wesley Patati foi embora com a 42, entrou Otero com a 22. Patati, Patati tá fora. 22, Otero tá nos jogos. Também saiu o Rainer com a camisa número 3. Começou a ser vaiado pela torcida. JP Sherman tá no jogo com a 44. E a Ponte tem lateral pelo lado esquerdo, joga lá no campo de ataque o Igor Inocêncio, o Gé vai brigar de novo, vai que nem um tanque, o centroavante da Ponte chega na bola, pertinho da bandeira de escanteio pela esquerda, ele tenta o passe pro Iago Dias, o passe sai errado, recupera a bola o time do Santos, vem carregando pelo lado esquerdo o Souza, pisa na bola, espera o tempo, tira a pressão, tira também a pressa do time do Santos de chegar ao campo de ataque, recebe Rômulo Otero, venezuelano pelo lado direito, fez a jogada com o Sherman, foi para cima da marcação, devolveu pro Otero, dominou na canhota, a marcação chega, ele gira para cima do Castro, tem que voltar o jogo um pouquinho mais atrás com o João Schmidt, vira do lado esquerdo para o Souza, pediu a bola o Guilherme no bico da grande área, recebeu, tem que voltar atrás ainda na esquerda para o Pituca, rolou pro João Schmidt, abriu na direita para Sherman, chega a marcação do Gabriel Novaes, ele recomeça o jogo com o Schmidt, a Ponte esperando para dar aquela estocada, o Santos vai subindo a linha, o Otero limpa para a perna direita, bate direto, Pedro Rocha desvia, ela vai para fora! No chute do venezuelano, principal característica dele, tava com a visão encoberta o goleirão da Ponte, mas conseguiu evitar o gol mesmo com desvio, Lupe. Na primeira finalização do Otero, a primeira participação dele no jogo, chute de fora da área, chute cheio de curva, a bola ainda quicou na grama e o Pedro Rocha se esticou todo para evitar o terceiro gol do Peixe. Tem escanteio, Santos é pelo lado esquerdo. Quem vai para a cobrança por ali sem nenhuma pressa pelo lado do time do Santos é o Guilherme. Nem foi pro outro lado, camisa 11, agora é o Otero. O Otero é o homem das bolas paradas, né? Um grande cobrador de faltas. Ele pediu o espaço e foi lá para a esquerda para bater o escanteio. Joga dentro da área no segundo pau, tira de cabeça o Matheus Silva. Vai brigar para sair jogando o Iago Dias, o Santos recupera a bola, o último homem é o Pituca. Diego Pituca faz o domínio, joga na direita para JP Sherman, dominou Sherman para cima do Novaes, pedalou, levou para a perna canhota, jogou dentro da área, Sérgio Rafael rebate para a esquerda, a bola vai para fora, lateral favorecendo o Santos, vai o Sherman para a cobrança, já cobra rápido, mesmo ganhando o jogo, o Santos vai rondando a área da Ponte, Pituca arrisca de longe, ela vai para fora mais uma vez. Tiro de meta favorecendo a Macaca. O Santos não está confiando muito no Pedro Rocha,
Lupe? Eu não sei se é confiar no Pedro Rocha ou a pontaria que não tá em dia, porque o Pituca tentou pela segunda vez, a primeira foi longe e a segunda foi muito longe. Melhor pra Ponte, tiro de meta pro Pedro Rocha, Macaca vai perdendo 2-1. Carlão de Freitas, pra te fazer uma pergunta, eu vou usar uma expressão do futebol moderno que você adora. Animicamente, a Ponte é outra depois do gol, cara? A Ponte voltou melhor pro segundo tempo, o Nelsinho conseguiu encaixar melhor o time, ajustar as peças, mesmo com um homem a menos. Veio com o João Gabriel do lado esquerdo e o João Gabriel do lado direito, o Igor Inocêncio do lado esquerdo. E o Santos também voltou meio de saltinho alto, né? E a Ponte se aproveitou. O Gé, numa noite inspirada, numa noite iluminada, fez o gol e tá segurando o Rojão. Acho que se não fosse o Gé, a situação poderia estar pior. E o Santos agora, com estas duas alterações, melhorou, né? O Otero, o Sherman até qualificou mais a equipe com as saídas do Patati e do Rainer, a entrada do JP Sherman e do Otero. Vamos ver como que a Ponte vai tentar neutralizar agora o ataque do Santos, que nos últimos minutos melhorou. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem coração. Eu tô com o Dário e com o Tarcísio e deles eu não abro mão. E olha só o que vem pela frente com a nossa parceria com o governador Tarcísio. O trem Intercidades para ligar Campinas a São Paulo, a duplicação da Miguel Melhado, a Praça da Cidadania com lazer e cursos profissionalizantes e muito mais. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Aqui o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 21 minutos, quase metade do segundo tempo, Série B na Vila Belmiro. Santos. 2 para o Peixe. Ponte Preta. 1 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. Amanhã pelo Brasileirão da Série A, 25ª rodada, tem duelo de líder e vice-líder no Newton Santos às 9 da noite. O Botafogo recebe o Fortaleza. No domingo às 11 da manhã, o Grêmio volta à sua casa após 4 meses. Tem Grêmio e Atlético Mineiro. E Futebol Globo CBN. Tentativa de cruzamento rasteiro do Sherman. A bola é cortada pela zaga da Ponte e volta na meia esquerda para o time do Santos com o Souza. Recomeçando no campo defensivo, o último homem dentro do círculo central é o Gil. Ele fica com a bola, faz o passe curtinho para o Schmidt. Abriu do lado direito para Otero em cima da risca do meio campo. Vai tocando bola ao time do Santos. A Ponte vai acompanhando na meia pressão. Tem que segurar um pouquinho de fôlego também, já que está com um a menos a Macaca. Trabalha a bola ao Peixe, um pouquinho mais atrás. Ainda na meia direita fica com ela o Pituca. Deixou com o João Schmidt, virou o jogo na esquerda para Souza. Abriu para Guilherme, a marcação do João Gabriel chega. Recomeça o time do Santos na meia direita pelo campo de defesa lá atrás com o goleiro Gabriel Brazão. Brazão curtinho, sai jogando com o João Risso. Deixa a bola pro Pituca, que vira o jogo pro Schmidt. Toca a bola na defesa o time do Santos. Abriu para Guilherme na meia esquerda. A marcação chega, ele volta pro Schmidt. O Santos trabalha a bola, vai evitando que a Ponte busque o contra-ataque. Mas chega Matheus Silva, faz um bom corte. Iago Dias encara 3 jogadores do Santos. Ficou difícil passar. Recupera Juliano pela meia esquerda. Deixa com o Schmidt, que abriu o jogo para Otero no círculo central. Faz abertura na ponta direita para o Sherman. Sherman tem a marcação, ele faz o cruzamento na entrada da área, buscou o Wendel Silva, corta a zaga da Ponte com o Matheus Silva, fica com ela, trabalhando do lado esquerdo o Igor Inocêncio, mudou de lado, lateral da Ponte, fez o passe muito na fogueira, o Hudson se virou, era o Castro, perdeu a bola na entrada da área, Guilherme preparou o chute, bateu em cima do Sérgio Rafael, ele estava em cima da meia-lua, trabalha a bola o time do Santos pela ponta direita, vai o Otero, prepara o cruzamento, tá marcado por 2, saiu com bola e tudo, cruza o disco final, Otero. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Mexe! Precisa deixar o narrador surdo? Informa aí. 11, Iago Dias vai embora, Dodô com a 7 tá no jogo. Dodô, camisa 7, a novidade
é um jogador que não é tão agudo quanto o Iago Dias, Carlão de Freitas. É, O que o Nelsinho pretende? Retém a bola, né? Fica mais com a bola, de repente pode organizar um pouco mais as jogadas da Ponte. Dá para ter um entendimento com o Gé e com o Gabriel Novaes, essa dupla que está inspirada, apesar da Ponte estar com um a menos. O Santos volta a dominar o jogo, mas é uma Ponte mais comprometida, uma Ponte mais interessada que na primeira etapa. E vem o Gé pela ponta esquerda, driblou o Sherman, bateu direto, sem ângulo, ela vai pela linha de fundo. Ele pede desculpa, mas quando ele viu que o gol estava aberto, vou arriscar daqui mesmo, Antônio Lupe. Ele tá confiante, né? Marcou o gol que acabou diminuindo o placar aí a favor da Ponte Preta. Chamou mais uma vez o Sherman para dançar, só que a finalização não foi boa. Só restou pedir desculpas aos companheiros, o atacante Gé, que tentou o gol de empate. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 25 minutos, segundo tempo é Série B na Vila Belmiro. Santos 2. Ponte Preta 1. Central da Bola. Fábio Scheibe. Copa Paulista, hoje à noite, o 15 de Piracicaba bateu o Oeste por 2-1 e se garantiu nas quartas de final da competição. Amanhã tem mais jogos pela Copa Paulista. Tem São Caetano e Capivariano, Portuguesa e São Bento, e no domingo, Primavera e Comercial. Futebol Globo CBN. E o Santos trabalha a bola de novo na intermediária. Vira na ponta direita o Juliano para a chegada do lateral direito, que é o Sherman. É o Otero, fez a tabela, agora recebeu o Sherman, calibrou o cruzamento dentro da área, tentou de cabeça o Wendel, tira a zaga da Ponte. Vem o Dodô, que é menino da Vila, para tentar sair jogando pela Ponte Preta. É abalroado por dois jogadores ali. A falta favorece a Macaca no campo de defesa. O Dodô fica reclamando. Ele que acabou de entrar. São agora duas alterações feitas pelo técnico Nelsinho Batista. Para você que está ligando o rádio agora, a Ponte Preta tem um jogador a menos. No final do primeiro tempo, o Elvis foi expulso. Você participa, manda sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 19991869070. Ele inverteu essa falta, Lupe? Ele deu a falta pro Santos, né? Ele deu a falta pro Santos. Era uma falta pra Ponte. Tá perdidinho o Sávio. O Sávio já atrapalhou o Elvis, já expulsou o Elvis e não sabe o que tá fazendo. O Otero na bola. Mas o jogador não tem nada que pôr a mão na bola se o juiz não deu a falta também, né? Vai o Otero pra cobrança, direto. Tentou bater de cabeça o João Schmidt. Ela tá viva ainda do lado direito da área da Ponte. Fica com a bola o Guilherme. Recomeça com o Diego Pituca, que é o último homem. Faz o toque pra Sherman. Fingiu que vai arriscar de longe. Preferiu abrir na ponta direita. Cruzamento do João Schmidt. Bola dentro da área. Tira de cabeça o Hudson. Ela volta pro Souza. Arrisca de longe. Manda pra fora mais uma vez. Tiro de meta favorecendo a Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tá cercado o Hudson no campo de defesa da Ponte, tem que deixar pro Matheus Silva. Na direita, João Gabriel. O Santos sobe a pressão e recupera a bola perto da grande área. Domínio do João Schmidt, deixou pro Juliano. Tomou um rapa ali do Sérgio Rafael. A falta favorece o Santos. Essa ficou barata pro Sérgio Rafael. Acho que o juiz ficou com um pouquinho de vergonha agora, Lupe. Poderia ter pintado o cartão amarelo pro zagueiro da Macaca. O Sérgio Rafael chegou por trás, atingiu o tornozelo do Juliano. Mas só na resenha, só na conversa é falta pro Santos. Dali é perigosa, é de longe. Mas quem tem Otero no time é muito veneno e curva numa cobrança só. É um exímio cobrador de faltas, o Otero. Preocupação do Pedro Rocha armando a barreira. Camisa 22 do Santos vai se preparando para a cobrança. São 28 minutos jogados. O Santos saiu com 2-0. A Ponte diminuiu o placar. Tem que brigar com o jogador a menos. São 4 homens na barreira. Vai tomando distância o Rômulo Otero. Outros jogadores ficam esperando na entrada da área. O Otero tem aquela posição lá Cristiano Ronaldo, né? Faz aquela abertura de pernas, a meia riada, aliás. É bem estilo do Cristiano Ronaldo. Quem bate melhor falta, Carlão? Cristiano Ronaldo ou Otero? Cristiano Ronaldo. Ainda bem. Mas o Otero é bom também. Vai o Otero para cobrança. Momento de expectativa na Vila Belmiro. Poucos homens na barreira da Ponte. E o Santos faz aquela barreira falsa. Tem que ficar 1 metro. O árbitro não observou isso. Partiu o Otero, bateu em cima da barreira da Ponte. Certo, né?
melhor, como é que é? Ainda bem que ele voltou certo, né? E vem o Santos de novo pela meia direita, quem carrega a bola é o zagueiro João Basso, faz o passe para JP Sherman, tá marcado por 2, ele tem que recuar, recomeçar com João Schmidt, pelo meio domina Otero, toca um pouco mais atrás para Diego Pituca, que vira o jogo para Souza, Souza encontra Guilherme na ponta esquerda, a marcação do João Gabriel para cima dele, por isso toca pro Pituca no meio do campo, vira o jogo João Schmidt pela direita, encontra agora o JP Sherman, vai fazer o cruzamento, ele tira o Gabriel Novaes da jogada, chega mais um na marcação, tentou a tabela com o Otero, Igor Inocêncio primeiro se atrapalhou com a bola, depois conseguiu tirar o perigo dali, Hudson faz o drible pra cima da marcação, encosta o jogo, toca na direita pra chegada do Gé, se livrou do primeiro, do segundo, a bola bateu nele, ficou pro Dodô, Dodô pela meia esquerda faz o drible pra cima do Otero, o Igor Inocêncio não sobe, o Dodô tem que prender bola, vai tentar jogar na área, tá todo mundo marcado ele tá de novo. Ô, professor! É a segunda bola que bate no Sávio Pereira Que Sampaio. atuação desastrosa, gente. Pelo amor de Deus. De novo a bola bateu no árbitro. Por isso a posse é da Ponte. Lançamento do Sérgio Rafael na direita para matada no peito do Gé. Volta um pouquinho mais atrás. João Gabriel trabalha na perna esquerda. Tentou o toque ali curtinho pro Hudson. Lançamento na ponta direita. Encontrou João Gabriel. Cruzou na área. Corta a zaga do Santos. Diego Pituca chuta para lateral, a bola não sai, vem buscar jogo centroavante, o Wendel Silva, ele cai, pede a falta, tá valendo tudo isso, erra o passe o Hudson e dá chance do contra-ataque, tentou arrancar o Wendel, puxão de camisa para cima dele, vem cartão por aí, Antônio Lupe. João Gabriel, camisa número 20, entrou no jogo na vaga do Gabriel Risso, teve que parar o contra-ataque, quis trocar de camisa com o Wendel antes do apito final. Consequentemente, recebeu o cartão amarelo, parou o contra-ataque. Na verdade, é o quarto amarelo, né? O Elvis tomou 2, o Gé tomou 1 e agora o João Gabriel também 1. Entrou o Matheus Regis com a 77 e eu confirmo já no lugar de quem ele entrou, Guarizô. E o Santos vem atacando, vem tentando atacar. João Schmidt tá marcado, volta o jogo com Pituca na meia direita. Rolou mais próximo ali da linha lateral para o Souza, tentou o passe, boa a marcação do João Gabriel. Volta o Santos, recomeça tudo no campo de defesa, vai trabalhando o zagueiro Gil, toca na direita para o João Basso, abre o jogo para JP Sherman, pisa na bola, faz a tabela, pede de volta, recebeu pela meia direita, tem espaço, rolou para Otero, na linha de fundo, preparou a jogada para cima do Dodô, pedalou para um lado, para o outro, voltou, vem mais chute de fora, João Schmidt chega heroicamente, o Castro para fazer o corte, arranca Matheus Regis pela ponta direita, tenta o contra-ataque, a Ponte, o Santos já vai voltando, Matheus Regis dribla, fica com a bola, tenta girar de novo pra cima do Pituca, virou judô na Vila Belmiro, o jogo para, falta, favorecendo o Santos. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Toda mulher vive uma eterna luta contra o tempo. Pra mãe que trabalha, a luta é contra o horário das creches, que fecham às 5. Pra quem carrega uma doença mais grave, tempo na fila é tempo de vida. E pra todas aquelas que sofrem com a violência doméstica, cada minuto conta. Já perdemos 4 anos com um prefeito que não tem tempo pra gente. Eu sou o Rafa Zimbaldi e vou trabalhar muito para que as soluções cheguem rápido até você. Pode acreditar, o tempo das mulheres chegou. Vote 23, vote Rafa, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade pra todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Tentativa do Gé, estava impedido, o Santos retoma a bola e sai jogando, são 33 minutos desse segundo tempo, o Santos vai vencendo a Ponte por 2-1, trabalho de bola no campo de defesa, a Ponte tem que poupar fôlego, mas de qualquer forma tem que correr atrás desse empate também. Guarizo, sim. Só para confirmar, saiu o Novaes com a 35, o Matheus Regis 77 está no jogo. Terceira alteração do técnico Nelsinho, 2 paradas, então na próxima ele tem que trocar 3 de uma vez. Confere, Lupe? Confere. E o Santos trabalha a bola, lançamento pro Otero na ponta direita, chega a marcação do Inocêncio no carrinho, bem demais o lateral da Ponte, ele consegue o tiro de meta, a bola bate por último no Rômulo Otero. Atacante, meio atacante da equipe do Santos, saiu jogando na base do chutão a Ponte, por isso pela meia esquerda do campo de ataque, ficou com a bola o Pituca, puxado pelo Matheus Regis, é a segunda vez que esses dois se enroscam, a falta favorece o Santos,
na intermediária, pelo lado esquerdo. Ganha um tempinho Pituca, fica no chão, ajeita a meia e o Santos vai cozinhando, vai ganhando tempo para voltar a vencer e assumir a liderança da Série B, nesse momento, ainda que interinamente. Neste momento, a transmissão mostra as 2 vezes em que o árbitro atrapalhou o time da Ponte. Ou seja, na primeira ele já ficou bravo com o Elvis, que entrou na frente dele, né, Carlão? A arbitragem muito ruim do Sávio, mal posicionado, invertendo faltas, não consegue fazer uma boa arbitragem, atrapalhando o jogo demais. Agora o Guarulhos, a Ponte está levando a partida, né? O Santos fica mais com a bola, tem a superioridade numérica, tem até jogadores mais qualificados, mas ela vai levando. Se permanecer esse 2-1 até o final, até os 40, 41, 42, ela vai pro abafo e seja o que Deus quiser. Mas faz um segundo tempo bem melhor do que foi na primeira etapa. Mexeu. Você já confirma o toque do Futebol Globo CBN, marcou e você confere com a gente agora o tempo e o placar de jogo. 35 passados, segundo tempo, na Vila Belmiro. Quem? 2 para o Santos. Ponte Preta. 1 para a Ponte. Central da Bola. Fábio Scheibe. Vamos lá, Campeonato Italiano, rodada 3 do Campeonato Italiano, El Calcio. O Veneza perdeu para o Torino por 1-0 e a Inter de Milão fez 4-0 na Atalanta. Neste momento, Inter de Milão e Torino, que de um dia já teve Casa Grande, dividem a liderança do campeonato. Futebol Globo CBN. E na Vila fica um bate e rebate para tudo quanto é lado. O Gé cai, o jogo segue, o Santos fica com ela pela meia esquerda. Guilherme fez o passe, buscou. Quem mexeu mesmo, Antônio Lupe? Quem mexeu foi o Santos. Saiu o Giuliano com a 20, entrou o Billy Arce com a 81. Eu não falei o nome do jogador nesse ataque porque eu queria que você confirmasse, mas eu sabia que era o Billy Arce. Então tá bom. Bem, o Dodô sofreu a falta, não, segundo o árbitro. Sai jogando limpo, JP Sherman. Deixa com Pituca, o novo capitão do Santos com a saída do Giuliano. Rolou na ponta direita pro Otero, tem 2 na marcação, precisou voltar ao jogo venezuelano. João Basso é o último homem do time do Santos. O Gé nem volta mais, também sem perna. Fica com a bola o Billy Arce, que acabou de entrar. A contratação recente do Santos nessa janela da temporada. Toque no círculo central para o João Schmidt. Domina, faz o lançamento, escorrega, mas busca o William Bigode, que está em campo também. Já já a gente vai confirmar a entrada do William. Fez o passe para o Guilherme. Rolou de volta, tentativa de jogada do Wendel Silva. Caiu por ali. O Guilherme está sentindo bastante o atacante do Santos. A arbitragem marcou a falta favorecendo o Peixe, Lupe. Favorecendo o Peixe. Tem outra troca também na equipe do Santos, porque Ferreira. o Rodrigo Ferreira entrou no lugar do Souza. Souza com a 33 foi embora, entrou 29, o Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira, lateral direito, hein? E daqui a pouco eu confirmo quem saiu para a entrada do William Bigode. Tem falta o Santos, perto do bico da grande área pela esquerda. 37 passados do segundo tempo. É lance de perigo na área da Macaca. O time do Santos em busca do terceiro gol. A Ponte tentando estocar mais um contra-ataque, mas mesmo com o jogador a menos para trazer um ponto para Campinas. É o Otero que está na bola, ele tem as 2 opções ali. É um ângulo aberto, mas ele pode bater direto. 3 homens na barreira. Pedro Rocha ali na expectativa, comandando a defesa. Jogadores em linha, bateu direto, Otero. Pedro Rocha de manchete! Coloca para a linha de fundo em homenagem à vitória do vôlei Renata. Ele bateu de manchete para dar o escanteio para o Santos, Lupe. Bola venenosa do Otero, cobrança de falta, ela veio fazendo curva e do jeito que deu, o Pedro Rocha fez a defesa de manchete, como você narrou muito bem, estilo voleibol. Escanteio para a equipe do Peixe. Pelo lado esquerdo, quem vai para a cobrança é o Otero. Já já o ouvinte CBN participa aqui com a gente. Últimos minutos de jogo. A Macaca em busca do empate, mas é o Santos que pressiona. Otero bate no segundo pau. Fácil para o Pedro Rocha. Será que ele vai puxar o contra-ataque? Jogou para a corrida do Gé, que veio ajudar a defesa. O Gé já está completamente sem perna, né? Se matou de correr o centroavante da Ponte. E a bola fica com o goleiro Gabriel Brazão no toque para trás. O ouvinte CBN participa. Põe no ar, Fábio Scheibe. O Reinaldo Aparecido tá na bronca aqui com a atuação da equipe, tá preocupado com a zona de rebaixamento também
quem manda mensagem mais uma vez pra gente aqui, fazendo uma análise sobre o jogo, na bronca com o Risso, que o Risso tá muito mal, pedindo a volta do Hakim, pedindo um companheiro pro Gé, é o Paulo Kikuchi, o japonês, tá mandando mais uma mensagem aqui pra gente, e também o Igor Júnior, ficou bravo com a expulsão do Elvis, hein? Guarizô. Diga. Só essa alteração no Santos mesmo, tá? Rodrigo Ferreira com a 29 no lugar do Souza. O Bigode tá no banco. Porque ele é o 27, não o 29, né? Muitos anos usando a camisa 29 em diversos clubes. Tá certo. Muito obrigado. Pega assim, né, ô Lupe? No ar, né? Não, e o cabelo raspado, né? Bem o estilo do William, mas é o Rodrigo Ferreira que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Vem trabalhando bola o Santos com o Gil. Faz a... Dá pra falar fora do microfone, por favor? Vem trabalhando a bola o Otero. Faz o passe curtinho ali pro João Schmidt. Do lado esquerdo fica com a bola o Pituca. Faz a jogada agora com o Rodrigo, que entrou como lateral esquerdo mesmo. Vai tocando o Santos. A Ponte vai tentando aquela roubada de bola. Trabalha o Santos pra lá, pra cá. E o toque do Futebol Globo CBN marcou. E você confere com a gente tempo e placar de jogo. 40 minutos e meio passados. Segundo tempo, Série B na Vila Belmiro. Santos. 2 para o Peixe. Ponte Preta. 1 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. E mais cedo você acompanhou aqui na CBN a vitória do Vôlei Renata. 3-0 para cima do Suzano pelo Campeonato Paulista. O Vôlei Renata, que tinha perdido na estreia, começa a vencer fora de casa nessa competição. Futebol Globo CBN. E o Santos tentando invadir a área da Ponte, a marcação dobra pra cima do time do Peixe. Recebe o Wendel, tentou o passe pro Sherman, tira a zaga da Ponte. É o Gé sozinho recebendo o lançamento. Pituca foi lá e tirou. Vem o Santos de novo, 41 passados do segundo tempo. Vai administrando a vitória que coloca o time provisoriamente na liderança da Série B, o Peixe. Fica com a bola sem pressa nenhuma, o Biliarce. Faz o passe para o Guilherme, jogando um pouquinho mais atrás o Guilherme. Manobra, chega a marcação, o João Gabriel não larga dele, por isso ele tem que recomeçar o jogo com o Gil. Abre do lado direito, dentro do círculo central, ou melhor, em cima da linha que divide o campo, o João Basso. Recebe o Otero, volta jogo, a Ponte sem força para marcar nesse fim de partida. Correu demais o time da Macaca o segundo tempo inteiro, com um jogador a menos. Tentativa de lançamento do Sherman, a bola bate no Igor Inocêncio, lateral favorece o Santos. Biliarce faz o passe, recomeça o Peixe, Pituca fez a tabela, tentou, Matheus tira por ali, tenta o contra-ataque com o Gé. Cai o centroavante da Ponte, a arbitragem manda o jogo seguir. Pelo lado esquerdo recebe Guilherme, tá perto da linha da grande área, fez o passe, passou por todo mundo. Ela vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta favorecendo a Ponte. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O quarto árbitro conversa um monte com a arbitragem. O Nelsinho tá do lado dele com a cara de pouquíssimos amigos. O Santos vai tirando a bola do campo de defesa. João Basso joga lá na frente. Sérgio Rafael chega pro domínio. A marcação dobrou, mas foi bem demais o zagueiro da Ponte. Lançamento do Matheus Silva, buscava o Xará, que é o Regis. Corta o Gil pro time do Santos. Do lado esquerdo, o domínio do Rodrigo Ferreira. Prende bola agora o Peixe. Toque na frente do João Schmidt. Biliar se encontrou o Guilherme pela ponta esquerda. Tira a velocidade do lance. Vai pro drible em cima do João Gabriel. Prepara o chute. Pedro Rocha! Espalma o goleiro da Ponte para tirar o perigo da área. Vem o Dodô para buscar. Chega o JP Sherman. Faz a falta nele. Falta favorecendo a Ponte no campo de defesa. Carlão de Freitas, o físico atrapalha agora, já que a Ponte melhorou a atuação? Atrapalha, ela conseguiu equilibrar um pouquinho o jogo, né, nesse segundo tempo, voltou mais comprometida, mais agrupada e o Gé arrastando, né, os contragolpes. Mas fisicamente a Ponte vai se entregando, né? Ela jogou boa parte, ou todo o segundo tempo com um jogador a menos. Ela vai buscar uma bola aí. Vamos ter os acréscimos, tá? O Santos vai continuar administrando a vitória. Se ela não conseguir tomar o gol, ela vai ter, acho que pelo menos uma chance ela vai ter aí para tentar empatar o jogo. Alex, camisa número 2, entra na vaga de João Basso, camisa número 15 no Santos. Basso tá fora
Alex com a 2 tá no jogo. Que Alex? O primo do Frank. Que Frank? Bom, depois você de fala. Valinhos, que sempre participa conosco. Grande Frank. Vem o Santos tentando estocar pela direita, o JP Sherman tomou à frente dele o Igor Inocêncio, falta favorecendo a Ponte na linha que divide o campo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Agora é a hora daquele abafa que o Carlão falou anteriormente, mas a Ponte ainda está na defesa. Fica o Sérgio Rafael com a bola, gira para cima do Biliarce, ganha o espaço, ganha terreno, abre o campo, tenta jogar do Matheus Regis. Na esquerda com o Dodô, fez o drible, jogou para dentro da área do lado direito, mata no peito o Rodrigo Ferreira. Deixa a bola chegar no goleiro Brazão. Gabriel Brazão não tem nenhuma pressa, 45, você ouviu o toque. Vamos até quanto, Antônio Lupe? Até 51 mais 6. Tem 6 minutos a Ponte, um pouquinho menos para buscar o empate. É difícil, um jogador a menos, mas a Ponte brigou muito no segundo tempo num jogo que parecia perdido no intervalo. Vai o Santos tocando bola. Alex faz o passe na esquerda para o Rodrigo Ferreira. Devolve para o Alecão. Recomeça com o goleiro Gabriel Brazão. Pisa na bola. A Ponte não chega para fazer a pressão e o goleiro sai tocando curto. Agora sim, o Castro virou. Volante no ataque, toque errado do Rodrigo, recuperou o Matheus Regis pro Hudson, fez a tabela, já deixou pro chute do Dodô, gol! Da Ponte Preta! Dodô, camisa número 7, pra sair do chão, a galera da Macaca ligada no Futebol Globo CBN. Veio fazer pressão, veio pro abafa, forçou o erro de passe. Depois o Dodô foi encontrado dentro da área. Ele é cria da Vila, é lei do ex. Dodô empata o jogo heroicamente pra Ponte Preta. 46 minutos do segundo tempo, a Macaca deu o bote na Vila Belmiro, o jogo tá empatado, Dodô marca, 2 para a Ponte, 2 também para o Santos. O detalhe do gol heróico da Ponte, Antônio Lupe. Ele conhece cada detalhe desse gramado, o gramado da Vila Belmiro. Dodô, ele que é formado na vila mais charmosa do Brasil, recebeu um passe, jogada trabalhada entre os jogadores da Ponte. Gé, Hudson e Dodô fuzilou pro fundo da rede. 7º gol dele na temporada, 2º da Ponte no jogo. Tá no placar da Vila Belmiro. Ponte Preta 2, Santos 2 e vem Macaca. Vem Macaca pela ponta esquerda, o Gé tá sozinho, espera o Dodô chegar. A marcação do Gil vem, ele volta ao jogo do lado esquerdo pro Matheus Regis, ganha o lance para fazer o cruzamento, corta de cabeça o Rodrigo Ferreira. O Santos tenta agora desesperadamente ir pro ataque. A Ponte consegue o empate com um jogador a menos de maneira heróica. Falta em cima do Otero. Carlão de Freitas, quem diria? O que é o futebol, Rapaz, Carlão? Guarizo, é um jogo que nos traz várias lições, né? Um jogo em que nós falávamos de goleada e que a partida estava praticamente decidida para o Santos. Tal panorama, né? Tal as circunstâncias, a maneira como a partida se desenhou. Mas o segundo tempo, uma queda assustadora do Santos e a Ponte agrupou. E ela tentou, brigou, acreditou e aproveitou a chance que teria até o final. Até disse, ela vai ter mais uma chance. E o Dodô foi lá, aproveitou. Agora, que partida faz o Gé? O Gé fez o gol, o Gé arrastou o segundo tempo inteiro e deu de bandeja pro Dodô fazer. Faz, Dodô! Faz e me abraça. Que partida faz o camisa 9 da Ponte? Tava triste porque não foi pro Santos na temporada, no meio da temporada. Pode ir na próxima, viu, Gé? Mas vai ajudar muito a Ponte ainda. O Santos ainda tenta desesperadamente. A sequência vai ficando ruim pro Peixe. Vai tentando a jogada pelo lado esquerdo, Biliarce fez a tabela com o Rodrigo, na ponta esquerda para o Guilherme, encontrou o Billy na entrada da área, o Wendel tá de costas, Rodrigo chutou para fora!
Não foi nem o Wendel que fez o passe, foi o Gil que virou pivô no desespero do Santos. Mas o chute saiu à esquerda do gol defendido pelo Pedro Rocha, Lupe. Pra sorte, essa bola caiu no pé do Rodrigo Ferreira, que não é um atacante, não é um cara que tem o faro do gol, porque ela veio com açúcar, praticamente dentro da meia-lua. Ele foi tirar do goleiro Pedro Rocha, também tirou demais do gol e a bola se perdeu pela linha de fundo. O torcedor do Santos coloca a mão na cabeça, chacoalha com um sinal de negativo, não acredita no que acontece na Vila Belmiro. 2-2, 49-40 do segundo tempo, tem mais 1 minuto e 15 de jogo. Bola lá na frente, batida pelo goleiro Pedro Rocha. O Gé domina de novo, faz o passe para Matheus Regis. Dodô ficou do lado, Regis teve que ir manobrando, ninguém chega na ajuda. O Matheus Regis tem que prender bola. Vem a marcação do Rodrigo Ferreira para cima dele, ele chuta a bola em cima do Matheus Regis. Entramos no último minuto do jogo. Tem falta em cima do Biliarce na intermediária, ele tem pressa para tocar a bola, mas o Nelsinho não é nada besta, Antônio Lupe. Ele vai tirar um cara que participou dos 2 gols da Ponte, o Hudson, camisa número 8. O 80, o Hudson vai embora, entra o 8, o Emerson Santos. O Hudson dá o lançamento pro Novaes, pro Gé, que ajeita do peito pro Novaes, e ele também participa, né? Ele dá o toque pro Gé, que serve o Dodô. Hudson, novidade no time titular, foi embora com 80. Emerson Santos tá no jogo com a 8. Lançamento no bico da grande área pela direita, todo mundo do Santos lá no ataque, a bola vai sobrar para o Igor Inocêncio. Ele tira errado, só que o Santos fica com ela na intermediária. Lançamento na entrada da área, rebate Matheus Silva, toca a bola, a Ponte agora, será mais uma estocada para virar esse jogo. Dodô faz o lançamento para o Matheus Regis, encara o Rodrigo. Quando apita o árbitro Sábio Pereira Sampaio. O que? Ele vai querer se complicar, vai deixar a Ponte virar dentro da Vila? Final de jogo num empate buscado com a alma. 2 para o Santos, gols do primeiro tempo do Juliano e do João Basso. Também 2 para a Ponte Preta, gols do segundo tempo do Gé e também do Dodô. Passando o comando para o Fábio Scheibe. Um abraço, Scheibe, um abraço a todos, boa noite. Central da Bola. Valeu, Marco Guariz, um empate heróico da Ponte Preta na Vila Belmiro. A Ponte parecia ter um jogo perdido, foi buscar numa grande atuação do atacante Gé. 2-2, Santos e Ponte Preta, Antônio Lupe. E a torcida do Santos protesta. Protesta porque o Santos abriu 2-0, acabou ficando com o jogador a mais porque o Elvis foi expulso e com 1 a menos a Ponte Preta conseguiu empatar o jogo. Por isso, muita reclamação do torcedor do Santos na Vila Belmiro. Esse empate, confere aí, Xabi, mas não coloca o Santos na liderança, coloca no critério de desempate. Coloca o Santos na liderança, mas tem bastante jogos ainda. Sim. No Horizontino ainda joga, o Mirassol também pode ultrapassar o Santos ainda, o próprio Vila Nova também. E a Ponte sai dos 28 pontos, né, mas ainda continua com essa sequência de 5 jogos sem vitória na Série B, mas claro que é um ponto para ser comemorado da forma com que ele aconteceu e ele foi arrancado lá na Vila Belmiro. A Ponte joga com o Chapecoense agora, né, Lupi? Na próxima segunda-feira, sem ser essa, só a outra, dia 9, 9h30 da noite no Majestoso. Empate que traz muita confiança pro resto da temporada, né, Carlão? Rapaz, que jogo maluco, né? Um jogo que nós falávamos de não tomar goleado, um jogo que já tinha ido por água abaixo em virtude de tudo que aconteceu na primeira etapa, mas no segundo tempo a Ponte veio mais ajustada, mais interessada, mais agrupada e o Santos que caiu, né? O Santos que despencou. E a Ponte se aproveitou, uma jornada histórica do Gé, jogou muita bola, brigou sozinho entre os zagueiros, Novaes ajudou também, foi participativo, camisa 9, fez gol, foi decisivo e foi o assistente do gol do Dodô. Realmente um segundo tempo, olha, para ficar na memória do torcedor pontepretano. É isso aí, na segunda-feira, às 11 da manhã, no CBN Esportes, a gente detalha mais, traz mais detalhes, mais informações dessa partida e repercute esse empate com sabor da vitória da Macaca, quando os torcedores da Vila Belmiro tentam invadir o gramado. Agora muita confusão, os policiais entram em ação,
torcida do Peixe tá brava aí com a atuação do Peixe. Fábio Carilli deve ter vida curta no time de Vila Belmiro, hein? Segunda-feira a gente repercute mais. Um bom final de semana pra você. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Na terça-feira tem Guarani, mas antes disso, no final de semana tem Corinthians e Flamengo e Palmeiras e Atlético Paranaense na CBN. Você ouve aqui. Valeu, um grande abraço pra você. Bom final de semana, bom restinho de sexta-feira. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 30 de agosto de 2024. E vamos ao destaque do dia: água, moradia e educação. Na Paraíba, presidente Lula anuncia a contratação de 812 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e